O podcast que vai mudar a sua mentalidade. Aqui falamos de transformação, mentalidade, insights, negócios e hoje também de finanças. Ai, mas hoje eu tô um nojo. Eu tô tão rica, gente. Vocês não sabem a maravilhosidade. A pessoa chique, elegante que nós temos aqui hoje. Ela que nos levou para um cafezinho e me pegou e me bateu tanto, eu vou te falar. Para um mentor me pegar de jeito, tem que saber como conversar comigo. E ela conversa com todos os perfis, ensinando finanças da maneira mais linda, magnífica e educativa, né, Miriam? Com vocês, Roseli Reis, mentora de finanças. É um prazer estar aqui com vocês, falando com a audiência de vocês. Assim, é uma honra, né? Ser tratada desse jeito e ainda poder ensinar a Aline, que pra mim é uma grande referência. E esse nosso encontro foi tão gostoso, né? Foi. Onde que eu conheci um pouco mais da Miriam também. E essas trocas de experiências é onde a gente entende que a gente sempre está aprendendo, mas que a gente também sempre pode ensinar. É verdade. Esse lugar, né, de coração ensinável. Acredito mesmo que a grande transformação na vida das pessoas começa a partir do momento em que elas se colocam enquanto aprendizes. Eu aprendo em todos os lugares. Sempre que eu posso sentar para aprender. Ah, vendedor de cachorro-quente, me conta. Como é que você faz essa salsicha? Como você atrai seus clientes? Exato. Mas sabe de Tudo uma tem coisa, estratégia. Rô? Eu percebo que você tem uma facilidade em falar com os perfis. Sim. Só que a nossa audiência, nem todos, nem entendem o que são os perfis. O que eu quero saber é, primeiro, o que são os perfis e depois, como que as pessoas podem se comunicar com cada um deles. Assim, Aline, antes de entender sobre perfis, eu tinha muitos desafios de me relacionar com as pessoas. Primeiro, porque quando a gente não entende sobre os perfis, a gente não se conhece. Então, a gente fica nesse lugar de, será que eu me encaixo? Eu faço diferente? Porque eu não faço igual? Aquela pessoa fala muito, eu não consigo falar tanto, eu sou tão quieta, ninguém gosta de mim porque eu sou quieta. Então, para entender um pouco sobre você, é importante também você entender uma personalidade que existe um estudo de Maslow, que é a pesquisa do DISC. O DISC ele é dividido em 4 perfis principais. E aí a gente tem o dominante, que é aquela pessoa mais executora, aquela pessoa que vai lá e faz. Ela não olha o caminho nem a jornada, ela não tá atenta a detalhes, ela tá atenta onde ela quer chegar. Então, qual é o resultado que eu quero alcançar? Então, geralmente, muitas vezes ela é considerada como mais grosseira, mais ríspida, mais sem coração. Porque o foco dela não... No resultado, digamos, No né? resultado. O foco dela sempre tá na ação, na execução e no resultado. Então, por exemplo, você fala pra ela assim, olha, pra você chegar num salário maior, você precisa atravessar essa montanha. Se ela tiver que arrancar com a mão a montanha, ela vai arrancar. Ela não vai pensar em como subir e atravessar, ela não vai pensar em um perfurador, não. Ela vai pensar em atravessar. Então, primeira forma que ela encontrar, ela vai fazer e ela vai atrair as pessoas para fazer. Então, é um perfil de liderança. Todos podem ser, mas aquela liderança ali focada no resultado, que busca o objetivo, geralmente um dominante. Que faz o movimento é o executor, o dominante. É o executor. Eu tenho certeza que tem um monte de gente assistindo e pensando, nossa, então fulano ou aquela pessoa, um parente, um chefe, um amigo, ou às vezes o namorado, às vezes, né, o cônjuge, assim, essa pessoa então é dominante. Gente, anotem, porque é uma aula. Mas eu já vejo os dominantes, Miriam, falando assim, gente, eu não sou grossa, eu sou apenas dominante. As pessoas que não me compreendem. Mas isso é verdade, porque olha só, uma vez eu sentei para um café com um milionário, e ele tem uma empresa, fez um negócio dele crescer assim, milhões em 3 meses. E aí a gente conversando, ele falou assim, não, tem uma pessoa que eu trouxe pro meu time, e eu falei pra ela o que eu gostaria, ela não entregou, eu falei pra ela, olha, você não faz mais parte do meu time, mas passa lá em casa amanhã pra gente comer um churrasco. Uou, Porque vamos assim, ser amigos. Ele não falou nada sobre amizade, ele falou sobre resultado. Olha, eu te contratei por esse resultado, você não está entregando o meu resultado, mas assim, o que eu gosto de você não tem nenhuma diferença. Só que o outro não sabe lidar com isso dessa forma. Exato. Falou, as pessoas não me compreendem, eu sou prático, eu resolvo o problema. Então Exato. isso não tem nada a ver com a nossa relação. Na mesma proporção que o dominante inflama, ele também, amanhã, ele já não tá se lembrando de nada, São já as tá tudo pessoas sem bem. corações, é isso? Claro, eu tô me defendendo aqui porque eu sou, Eu eu senti. sou dominante. Eu senti. Você sente? Quando ela se justificou ali, ó, assim, já sabíamos. Ela trouxe alguma justificativa. É claro, eu vou defender todos vocês. Fiquem em paz. E aí esse perfil executor tem muitas vezes esse desafio, porque ele tá dentro de um perfil não relacional. Então eu vou falar entre os pilares de decisão rápida e decisão demorada,
relacional e não relacional. Então, o executor ou o dominante, ele está no perfil não relacional. Ele lida com pessoas, mas ele não faz questão, assim, delas propriamente ditas. Ele se resolve muito bem, ele vai pra prática, vai pra ação. Se ninguém quer fazer, eu faço sozinho. Se alguém me ajudar, vem. Não quer me ajudar, então tá bom. Vida que segue, Tô pode seguir seu indo, caminho, tô indo. E vai. Só que aí a gente tem também... E ele toma decisão rápida. Então, eu tenho que fazer, eu faço, é pra mim, é agora. Então, ele vai lá e ele resolve. Ele não fica esperando nada pra resolver. E aí, falando de perfis que tem decisão rápida, a gente também tem o comunicador, que é o influente, né? Tem linhas de comunicação que falam diferente. Ou ele é comunicador, ou ele é influente, mas é a mesma coisa. É aquela pessoa extremamente comunicativa. Expansiva. Colorida. Sabe a pessoa colorida, que ela chega no lugar e ela quer mostrar, ela quer fazer amizade com todo mundo, ela abraça todo mundo, ela vai conhecer todo mundo. Oi, amiga, ela já te chama de amiga, ela tá na fila do mercado, já tá conversando com as pessoas, ela tá perguntando, ela quer saber da sua vida. Ela vira sua amiga de infância. Essa pessoa realmente vira amiga ali. Vira. Em 5 minutos ela é sua amiga de infância, ela te convida pra ir na casa dela, ela tem esta questão de um perfil muito de pessoas. E é muito bom, porque ela se comunica bem, ela geralmente é uma pessoa de palco, ela tá ali fazendo junto, ela quer fazer junto, mas também tem os desafios. Porque ela pode ser inapropriada, ela pode falar demais, ela pode fazer brincadeiras no momento totalmente errado, e ela pode paralisar. Porque ela tem desafios para fazer ações de longo prazo. Porque ela começa a se questionar, será que isso vai ser bom para todo mundo? Será que eu consigo? Será que eu vou dar conta? Será que as pessoas vão gostar? Então, ela tem uma tendência a ter muito mais crenças de validação. Entendi. Como ela quer fazer tudo muito diferente, tudo muito maravilhoso, de repente a crítica pode fazer com que ela não se movimente mais. E talvez até a autocrítica ser ainda pior. Né? Temos aqui uma comunicadora linda, maravilhosa e incrível. A gente vai se entregando, né? Sem querer. A gente percebe. E ela gosta de fazer junto. Então ela sempre... Peraí, eu não vou no café. Quem vai comigo? Deixa eu ver na minha lista. Quem que eu consigo chamar pra ir comigo? Então, desafios pra fazer atividades sozinhas para um comunicador é muito grande. Então, ela tem uma tendência, às vezes, até de acolher demais, ajudar demais, porque quer fazer junto. Ah, você não consegue... Deixa eu pagar pra você ir comigo. Então, e aí a gente vai entrar nessa questão depois, quando a gente fala com dinheiro. Sim. Mas entra muito nesse lugar de necessidade, às vezes, até do outro. De não saber viver sua solitude, se não tiver gestão emocional. Então, não sabe viver sua solitude, um comunicador. E também tem uma tomada de decisão rápida, mas o comunicador é um perfil relacional. Como a gente falou, ele precisa de pessoas. Não é nem gosta, ele precisa, ele sente essa necessidade. E a gente vem para um outro perfil relacional que também gosta de pessoas, mas ele gosta de pessoas do outro lado. Ele gosta de pessoas ouvindo. Longe. Eu gosto de pessoas. Não, a gente tem conforme que gosta longe também. Distância de um braço, por favor. Tem esse também, mas não é agora, entendi. A gente vai chegar nele. Mas a gente tem o planejador, que é o estável. Ele gosta de pessoas, ele quer estar junto, ele gosta de trabalhar e ter resultados pela cooperação. Então, ele sempre vai ouvir o que é bom pra todo mundo, ele quer estar naquele círculo colaborativo. Porém, ele não é de falar. Ele é de ouvir. Então vai ser aquela pessoa calada. Aquela pessoa, às vezes, apática, sabe? Que não tem expressões faciais. Tá feliz, tá triste, tá alegre. Você não sabe. E no nosso caso não tem nem como não saber, né? Não tem como. Gosta de planejamento o tempo inteiro. Então tudo é sempre muito bem planejado. Não, ele não quer dizer que ele seja de planilhas, tá? Mas ele gosta de planejar, gosta de ter rotina, método pra executar as coisas. Então fala pra essa pessoa que você vai viajar com ela amanhã. De última hora morre, né? Ela morre. Aí você pega um marido que quer fazer uma surpresa pra uma esposa estável e fala assim: amor, preparei uma surpresa pra você, arruma as malas que a gente vai pra um lugar que eu não vou te contar. Ela morre. Ela fala: peraí, na minha agenda não cabe, não tem horário, já tenho agenda, já tenho compromisso. Não tem espaço pra uma surpresa. Ou até fazer uma surpresa, uma festa, por exemplo. Você enche a casa e a pessoa não tá esperando a casa cheia. E aí? Misericórdia, a morte. amor. Nossa, mas como você não gosta? É por isso que a gente precisa entender. Não é que a pessoa não gosta. É que É o ela perfil? tem um jeito de fazer diferente. Exato. E esse jeito de fazer diferente tem que ser respeitado. E quando a gente entende esses espaços, nossa vida flui de uma forma tão linda. Verdade. Porque a gente precisa de todos os perfis. Eu preciso do comunicador, eu preciso do executor, eu preciso do planejador, eu preciso também... E aí o planejador, ele demora pra decidir. Então,
Pensa numa pessoa que vai te perguntar umas 5 vezes, 6, 7 vezes os detalhes. Mas como que funciona? Mas em quanto tempo? Como que vai ser essa entrega? Mas como que você vai fazer? Mas eu não entendi. Mas Vamos falar de novo. Peraí, quando que vai abrir as vagas? Qual que é o benefício? Muitas vezes ele vai deixar de comprar agora, vai comprar no próximo lançamento pra comprar com benefício. Uau. Porque ele analisa muito essa questão do que faz sentido pra ele, está planejado ou não, eu consigo agora ou não. Então, uma pessoa que vai pra esse lugar demora a tomar decisão, mas tomou decisão, não Tem volta atrás. essa questão até de comprar de repente no lançamento, essa pessoa vai comprar e vai realmente fazer, Vai fazer. porque ela estava pesquisando. Né? Porque nós que compramos na emoção às vezes, temos Socorro! 50 cursos. Não, vai ser maravilhoso, vai me agregar. Comprei. E tá lá, 1 ano, assim, vai expirar seu acesso. E a gente... Eu fico triste. Quem é recordista em renovar curso que não fez? Levanta a mão. A executora da Não. turma. E o pior é que a gente vai acabar de apanhar de novo daqui a pouco quando falar de dinheiro, porque ela com certeza vai bater nessa tecla. Ah, com certeza, com certeza. Mas aí que tá, né? Eu comprei por quê, né? Mas a gente já vai entrar nisso. Tá bom. Mas ele Senhor. decide e ele faz. Aham. Então, se eu decidir... Então, eu falei assim, olha, você me perguntou assim, vamos viajar? E aquela pessoa, mas pra onde? Mas como? Mas quanto vai custar? Ela te faz 1000 perguntas, mas se ela falar pra você, eu vou... Ela vai Não cumprir. precisa questionar. Ela vai Legal. cumprir. Ela, muito raramente, ela volta atrás. Inclusive, é um sofrimento pra ela voltar atrás. Aham. Porque ela não gosta de conflito. Então, como ela não gosta de conflito, ela vai fazer de tudo pra não ter que se posicionar. E pra honrar a palavra, e tem todas umas Se questões. Se ela deu a ali. palavra, ela vai sofrer demais pra não Se cumprir ela- depois. Se ela tiver que voltar atrás, ela vai sofrer muito. Se ela tiver que falar assim, eu falei que eu vou fazer, eu falei que eu vou entregar e eu não consigo, ou por algum motivo eu tenho que mudar, ela vai sofrer pra ter que contar isso pra alguém, pra ter que mudar, enfim. Até porque segurança é a palavra dessa pessoa, né? Mas é interessante porque quando você não conhece, então você fala, nossa, que mole. Ai, não acredito que você tá com vergonha, tá com medo de fulano. É o cérebro da pessoa. A pessoa funciona dessa forma. Da mesma forma, são os dominantes, né? Que prometem que vão fazer 1000 coisas. Aí eles vão observar a agenda e tem 5 coisas pro mesmo dia, no mesmo horário. Exato. Porque só foi blá, 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 aceitando tudo. E Não só- prestou atenção. Tava na Meu emoção. Deus. Não só o Preciso de terapia. dominante, como comunicador. Como Porque ele é comunicador. otimista. A palavra dele é otimista. Então ele fala, vai dar certo. Não vai dar certo. Ele tem 5 compromissos, um a cada 5 minutos. Ele fala, vai dar certo, vai dar certo. Eu vou chegar, eu consigo chegar. E aí ele não consegue cumprir, obviamente, né? Muitas coisas ele não consegue Tem pequenos cumprir. atrasos. Às vezes. Ok. Às vezes dá certo. Às vezes. Mas aí- a gente chega no fim do dia tão esgotado. Porque você tem um monte de coisa e você não conseguiu entender se aquilo tudo fazia realmente sentido. Às vezes o cliente chega assim, consegue se reunir comigo hoje? Você, eu consigo umas 19 horas, tudo bem? Tudo bem, 19 horas. Assim, ai, meu Deus, era pra dizer não. E o dominante, muitas vezes, ele até diz não se realmente não fizer sentido pra ele. Mas o comunicador é muito mais difícil de dizer não. Então, perfis que não dizem não, comunicador estável, planejador, eles têm muita dificuldade pra falar não. Exatamente pelo perfil mais relacional. Por essa necessidade de se relacionar com pessoas. Então, dizer não é muito desafiador. E aí a gente vem pro nosso último perfil, que também é não relacional. E aí é o não relacional mesmo, que não gosta muito de pessoas. Olha aí. Ele faz porque precisa fazer, porque faz parte do processo, porque ele também quer interagir, mas se você pudesse deixar ele dentro de um quarto sozinho, trabalhando todos os dias, sem falar com pessoas, ele também não teria problema, tá? Que são os analíticos ou conformes. Esse perfil é aquela pessoa do detalhe. Sistemas, planilhas, organização, As vírgulas dados, têm que estar no lugar. regras. Pessoa da regra. Uma pessoa que gosta de regras e de entrar nos padrões é um conforme. Então fala pra ele assim, atravessa aqui, ó, tá fora da faixa, mas não tem carro vindo. Essa pessoa, ela sofre. Se ela não tiver gestão emocional e se ela não tiver um perfil composto, ela vai sofrer muito de ter que atravessar fora da faixa, por exemplo. Fala pra ela assim, não liga pra isso não, tá aí na regra, mas dá pra gente fazer. Comunicador faz isso muito, né, com constância. Não, gente, vamos lá. Porque Olha, o comunicador tem dificuldades com regras. Enquanto o conforme, ele tem dificuldades com não cumprir regras. Então, assim, ele demora mais pra fazer as coisas por 2 motivos. Ele tem uma tendência a perfeccionismo, porque ele tem muito medo de falhar. Muito medo de pessoas perceberem algo de errado ou ele falar algo que realmente estava fora do lugar. É isso. E outra questão
ele tem também o desafio ali de criar um sistema. Então, peraí, deixa eu entender. Ele vai ler, vai estudar. Como que funciona, tá? E se eu for pra cá, e se eu for pra lá? Qual que é o melhor jeito de fazer isso? Como que a gente faz isso pra entrar num lugar mais perfeito, sem riscos? E aí ele demora mais pra tomar decisão também. Mas ele é aquela pessoa que se ele falar pra você, se você der uma lista de tarefas, tá? Checklist pra ele. Ele vai executar assim, com excelência. É uma coisa linda. Quando as pessoas me perguntam como você dá conta de tantas coisas, assim, gente, checklist. Eu tenho uma checklist todos os dias, eu faço. É interessante, a gente vai falar sobre perfis compostos, né? Que isso também é legal falar. Sim. Eu sou executora comunicadora, né? Ou seja, dominante e influente. E Miriam é analista comunicadora. Então, quando eu falo vamos, ela fala vamos. Mas aí ela fala preciso resolver. E ela vai resolvendo. E no meu caso é só vida louca, é só... Então os meus áudios pra Miriam são assim, você acha que eu tô muito louca? Se for mais de 40 segundos, ela sabe que eu tô. É a regra. É sempre um pepino novo. Eu recebo áudio, tem mais de 40 segundos, assim, ela tá com alguma ideia maluca de novo. E a Miriam, ela engata comigo, mas ela precisa ter ali. Estudar, que entender. bom que ela tem o traço comunicadora, tá? Que vem com a minha loucura. Mas não que não venha com suor descendo aqui, às vezes, porque eu sou muito louca mesmo. Mas ela vem. No entanto, eu vou começando, assim, por exemplo, nós estivemos lá no Medium, né? Sim. Ah, não, foi no Evo. No Evo, a Rô não tava no Evo. A gente esteve no Evo, fomos para uma imersão. Ai, precisamos resolver as questões das nossas entrevistadas de amanhã. Acho que foi isso, de amanhã. Era domingo, a gente ia gravar segunda. Legal. Claro, vamos lá. Peguei meu celular, vamos gravar. Você tem perguntas? Ela falou, o lado analítico dela, não, eu não tenho. Eu falei, então tá bom. Assim, vomitei umas 20 perguntas. Em áudio. Okay. Tá bom. Quando Miriam me traz... Hora do almoço. Ela traz tudo lindamente, com a foto do podcast, eu assim, abalada. Por quê? Porque se fosse eu... Seria assim. Eu também. Ou ia encaminhar o áudio. Ela ia encaminhar o áudio para as convidadas. Eu com certeza teria colocado ali um jeito de colocar os tópicos. Pronto. Uma palavrinha para cada tópico, eu já sei o que é o resto. O meu cérebro já vai. 1000 post-its aqui, ó. Com várias coisas, não vou nem olhar, mas e aí, aqui, na hora do almoço, eu levei o iPad aqui, aí tô ali. Coloquei o fone, tô aqui. Ela, o que você tá fazendo? Eu tô transcrevendo seus áudios. Ela, não é possível. Mas ela precisa disso. Então, o que a gente faz? Eu já sei que ela precisa de determinadas coisas, eu já falo com mais antecedência. Eu já falo, eu tô muito louca, ela sabe que eu tô, ela vai demorar um tempo pra digerir, entende? E no tempo certo vai dar. A gente vai fazer acontecer. Porque eu começo, mas ela termina. Por isso que tá tão certo a nossa parceria. Gente, preciso de um conforme na minha vida, só pra deixar claro. Por favor, Tudo Deus. Tudo que eu não tenho é conformidade. Mas isso é muito legal, porque também é um perfil de tomada de decisão demorada. Com tudo isso que a gente falou, essa preparação, ela vai fazer, refazer, vai revisar, vai organizar, vai encontrar um sistema, vai deixar de uma forma visivelmente, esteticamente bonita. E assim, é muito legal, porque... A Aline conhece o Bruno, né? E eu pedi ajuda pro Bruno. Até foi no dia que a gente se encontrou. E eu falei assim, eu preciso resolver isso aqui. Eu não tô conseguindo tirar... Eu tenho pronto, mas não consigo organizar a minha cabeça. Aí ele falou, tá tudo bem, vou te ajudar. Aí ele gastou a primeira hora só com... organizando os tópicos do começo. Eu imagino o seu olho de executora, pelo amor de Deus. Na verdade, eu amei, porque eu nunca ia conseguir fazer aquela perfeição. Tava aprendendo, né? De detalhes. Eu sentei realmente pra aprender. E era detalhes, e era organização, e recortou, e colocou o cabeçalho. É lindo ver, né? Que lindo. Que a Miriam também. Você quer ver me deixar assim, me ofender, é bagunçar uma planilha minha. Bagunçou uma planilha minha. Uma vez eu cedi para uma pessoa ensinando a fazer um orçamento, enfim. Aí a pessoa excluiu linha de fórmula, excluiu o total. O total é o mais importante do orçamento. Eu ficava assim, como é possível? Não, coloca uma linha de distâncias, detalhes, realmente. É pessoa do detalhes. Quando a Miriam está assim, a única coisa que eu faço é, já falei que eu te amo hoje, eu te admiro demais. Eu não tenho o que fazer. Eu não tô entendendo nada que ela tá fazendo, mas tá lindo, tá um encanto, então eu só agradeço. E, gente, eu sou de finanças que tem dificuldade com planilha, só pra ficar claro, tá? É que eu sou... É que eu sou da estratégia, eu sou da execução, eu sou da visão longe. Então, assim, tem que fazer planilhas. Eu faço porque faz parte do meu resultado. Gosto, não. Sou boa, não. E assumo isso com clareza. Tá tudo bem. Assumir suas falhas também é importante. Porque você se conhece. E é sobre... A gente começou o assunto, você começou o assunto falando isso. Como é poderoso se conhecer. Isso é importante a gente passar para nossa audiência a composição dos temperamentos.
Perdão, dos perfis, vocês chamam de perfis. As composições dos perfis. Por quê? Porque às vezes também coloca só no nicho, você analisa. Não, a gente isso é é só 4, assim. só que a gente tem geralmente 2, no máximo 3 como perfis maiores. Então, assim, se eu tiver, por exemplo, 3, a minha flexibilidade é muito grande e eu vou flutuar, provavelmente eu vou flutuar. Então, a minha intensidade nos perfis vai ser baixa. Por exemplo, a Miriam tem um perfil raro. A gente tem 2 perfis raros que são os antagônicos, que é comunicador com analítico, influente com conforme, e a gente tem o dominante com estável, que é o planejador com executor. Por quê? É como se essa pessoa que tem esse perfil composto, ela estivesse em um carro, acelerando e freando o tempo inteiro. Uau. Então, o que acontece? Por isso as sessões extras. Aline, uma sessão extra, pelo amor de Deus. Entendi agora. Faz sentido. Faz. O carro não tá entendendo. Ó, é dualidade, não bipolaridade. Pelo amor de Deus, hein? E é exatamente isso, porque ao mesmo tempo que ela quer ficar aqui, ó, conversando, batendo papo e falando e marcando 1000 coisas ao mesmo tempo, ela também quer organizar, ela quer ter o tempo, ela quer fazer com calma, ela quer ter o roteiro. Então, muitas vezes ela vai entrar nesse conflito de eu quero ficar sozinha pra organizar tudo, mas eu quero estar com todo mundo pra poder estar no meio. Olha a bateria Nossa, social. passamos muito tempo juntas pra você me decifrar dessa forma. Isso é maravilhoso, isso é Mas maravilhoso. isso é maravilhoso quando você entende. Ela precisa de um assim, tempo é para libertador. ficar sozinha. É libertador. Entender O autoconhecimento, né? o autoconhecimento. Miriam, entender conta o da seu sua história perfil. das suas Gente, amigas, que você convidou porque você queria Olha, estar com pessoas e depois não queria mais. Conta pra gente como A gente, foi. assim, no flow, a gente tá ali em grupo, eu falei assim, vamos marcar, vamos fazer tal dia na minha casa, vai ser maravilhoso. Depois que vai embora, eu fico assim, por que eu marquei? Mas eu marquei e eu queria realmente, são amigas queridas, e a gente tem um grupo de que a gente viaja junto uma vez por ano, as meninas. Também que é uma E aí, pessoa. vamos se reunir pra conversar, não sei o quê. Vamos, aí foram na minha casa, aí um dia antes eu mandei, meninas, amanhã cheguem às 19. Era a analista falando. Para as 22 vocês irem embora, porque eu durmo cedo. Olha que educadinha, meu Deus. Mas eu falei com amor, elas sabem. E deu super certo, porque eu avisei antes, elas chegaram no horário, elas foram embora no horário. E a gente conversou, a gente riu, a gente falou da próxima viagem. E tá tudo certo. É verdade. Mas eu conheci o autoconhecimento. Eu falei assim, eu não vou, minha bateria social vai até as 10. Depois disso, isso. Depois disso, a dona extravasa. Olga, que habita nesse corpo. É a senhorinha que me habita. E é muito legal porque o que acontece? Quando a gente As pessoas respeitam. respeitam quando você se posiciona, quando você mostra qual é esse lugar. E as pessoas começam a te respeitar, mesmo que seja um desafio para elas chegarem no horário. Porque a comunicadora não liga do atraso e até atrasa junto. Mas a analítica, ela tem um problema grave com atrasos, inclusive seu e dos outros. Lidar com o atraso dos outros é muito complicado. Atrasos de prazos, de entregas, é muito desafiador para a analítica. Já quando a gente fala da comunicadora, tá tudo bem, não, a gente vai dar um jeito, mais 5 minutinhos, 10 minutos, a gente dá um jeito. E aí fica nesse conflito mesmo, de um lado fala que vai dar, que é otimista, que vai dar certo, que a gente consegue. O outro lado tá falando assim, meu Deus, eu já sei que, meu Deus, é muito detalhe, tem muita coisa pra fazer. Eu preciso transcrever os áudios da Aline, e é muita coisa pra fazer, e tem que fazer perguntas, e eu preciso fazer as perguntas corretas, eu não quero que as pessoas Olha percebam só. que eu falhei. Além da sua mão. Eu tô sentindo aqui um julgamento vindo daqui. Deus, que horror, jamais. E aí, a gente tem um outro perfil raro que é composto também, que é o dominante com estável. Ou estável dominante, ou dominante estável. E quando eu fiz o meu primeiro teste, eu estava no perfil de estável dominante. Eram baixos e o meu comunicador estava ali na linha de corte. Porém, qual era o meu maior desafio? Eu queria planejar, então eu queria fazer todo o plano de ação, colocar as tarefas, organizar, planejar, né? Encontrar um caminho para seguir. Aquela coisa da segurança. Porque eu aprendi que eu tinha que ter segurança, mas veio das minhas finanças. E depois eu vou falar disso. Só que o meu lado executor, que é aquele lado que faz, ele falava assim, tá gastando muito tempo, precisa fazer. Vamos lá, vamos fazer. Aí eu começava a fazer, e de repente eu falava assim, mas você fez sem planejar. É por isso que tá dando errado. Nossa, que conflito. Volta pra arrumar. E aí eu ficava, vou pra frente e vou pra trás, vou pra frente e vou pra trás. Exatamente por isso. Acelerar e frear ao mesmo tempo. Caramba. É exatamente esse lugar. Então, assim, eu queria fazer. E eu sabia que eu ia fazer. Mas eu também precisava das ações corretas pra fazer. E aí entrava o meu perfil, que hoje eu entendo que é o meu perfil principal. Que ele era um perfil ali na linha de corte. Por quê? Porque eu fui silenciada na minha infância. Então, como você é tratado, muitas vezes vai mudar o seu perfil na sua fase adulta. Porque você quer se encaixar.
Então pega um analista e fala logo, menino, e começa a pressionar e não sei o quê. Uau. Talvez ele vai... E eu vou falar... Isso é muito real, Aline, porque o que acontece? Eu atendi uma cliente e a gente fez o teste de perfil. Ela tem 17 anos. E ela é filha de um dominante e de uma mãe comunicadora, influente. Ela tem um irmão mais voltado pro influente, com certeza tem composto, mas mais voltado pro influente, Sim. e uma irmã mais voltada pro dominante. Ela é analítica conforme. Ai, coitada, E sofre ela nessa é a filha família. do meio. Lasqueira. Então, assim, ela era a que não se encaixava, ela é a lenta, ela é a que não dá conta, ela é a que não entrega, ela é a diferente, ela é estranha. A que se sente diferente da família inteira. A família julga loucamente isso. Julga. E assim, qual foi a primeira frase que ela falou pra mim quando a gente começou o processo? Eu queria ser como a minha mãe. Poxa. Eu queria falar mais, eu queria me expressar melhor, eu queria ter esse jeito energético que minha mãe tem. Mas isso porque ela não se conhecia. Exato. Quando a gente fez o perfil e a gente fez a devolutiva e aí a gente fez um processo inteiro, ela falou assim, agora eu consigo dizer não, agora eu consigo me posicionar, agora eu consigo entender quem eu sou. Eu sei que eu sou diferente da minha família, não vou dizer que não dói, né? Mas ela aprendeu a lidar com essa diferença, porque tem que começar por ela. Ela não consegue mudar a família dela. Mas se ela se entender, ela começa a se aceitar. Exato. E aí você pensa que no final do processo tava a minha conforme querendo mudar de cidade para estudar 1 ano fora. Que antes ela jamais conseguiria fazer Jamais. isso. Uau, legal. uma ousadia que veio com a mentoria. Que Porque coisa ela linda. tinha dominância. Que perfeito. Ela tinha uma composição de conformidade com dominância, mas ela se perdia, porque o que ela queria ser era Igual a mãe. igual a mãe comunicadora. Olha, Uau. falando de mães, o universo tá falando conosco hoje. Tá hein? muito. Vamos Nossas ouvindo. espectadoras. Roseli, que você é uma potência? Nós já vimos, a audiência já viu. Verdade. Você fala com propriedade. Você tá trazendo um conteúdo que é novidade pra muita gente. Galera não tem essa... Não tá no autodesenvolvimento, não sei o quê. Não conhece, né? E usa a internet pra ver meme, muita gente. Mas é um conteúdo muito rico. Mas eu acho que é importante eles saberem também quem é a Roseli. Então, de onde você veio, qual a sua história, quando foi sua virada de chave para virar uma mentora de finanças. Quem é a Roseli? Conta pra gente. Gente, eu vou falar que assim, a minha ligação com a finanças, né, com o financeiro, vem desde muito nova, muito criança ainda. Mas quem eu sou? Sou a Roseli Reis, mentora e coach financeira, trabalho principalmente com mulheres, hoje muito voltada para negócios. Amo impactar vidas e trazer para as mulheres esse relacionamento positivo com o dinheiro. Porque a gente precisa entender, e eu já vou deixar claro isso, que o dinheiro é uma pessoa de relacionamento. É isso. Se eu colocar ele no lugar de uma pessoa de relacionamento, como eu coloco, por exemplo, um namorado, um marido, eu aprendo a me relacionar com ele muito melhor. Porque eu respeito, porque eu organizo, porque eu dou espaço. Que bacana. É um tema importante. Falar de dinheiro é um tema delicado, digamos, às vezes, né? Para muitas pessoas. As pessoas não falam sobre, não é verdade? Para muitas pessoas não. Eu vou te dizer que para todas, né? Raramente as pessoas falam de dinheiro. Mesmo depois que a gente vem para a parte de desenvolvimento humano, as pessoas têm medo de falar de dinheiro. Sim. Porque existem muitas crenças. Primeiro, tem crenças religiosas. Se você tiver dinheiro, se você for rico, não entra no reino do céu. Se você for rico, você vai ser ruim. Se você for rico, Crenças você vai ser limitantes. separado. Aí a gente tem as crenças coletivas. Mas quem tem dinheiro é porque roubou, porque herdou. Sim. É pessoa ruim, é egoísta, sofre sequestro. Poxa, Então as pessoas têm muito medo, muitas vezes, de ter o dinheiro. verdade. E elas vão colocando. E aí, quando você é pequeno também, os nossos pais, né, sem conhecimento, falam: vai lavar sua mão que o dinheiro é sujo. Exato. Menino, a gente não pode comprar. Acha que dinheiro dá em árvore? Dá. Já viu a banana? Já viu laranja? Dinheiro dá em árvore. Mas você já viu do que o papel do dinheiro é feito? feito. Eu ia Exatamente, falar da isso. árvore. Eu ia falar isso. Então, sim, vem da árvore. É sobre. Ele vem da árvore. Só que a gente cresceu ouvindo isso. Aí você tá na fase adulta. Não, eu gosto de dinheiro, eu faço dinheiro, eu lido bem com dinheiro. Será? Por que ele nunca fica? Por que eu não sei pra onde que ele vai? Aí vem a Roseli e fica assim, só observando a pessoa falar, aí identificando pra depois vir e bater com força. Legal, maravilhosa. E é exatamente esse lugar que a gente precisa entender. Então, eu venho de uma família onde meu pai é pedreiro e minha mãe era do lar,
Minha mãe até gostaria de trabalhar, mas eu tenho um irmão mais velho que ele tem deficiência física. Olha aí. Então minha mãe parou de trabalhar para cuidar do meu irmão. Então é meu irmão, minha irmã do meio e eu. Só que eu nasci ouvindo: a gente não tem dinheiro. Eu não trabalho porque o seu pai porque o seu irmão precisa de tratamento. O seu pai não me dá dinheiro para poder ir pro hospital, então eu não tenho como levar vocês. Vocês vão ficar em casa porque eu não tenho como levar vocês. Então sempre teve uma questão de comunicação muito forte sobre o dinheiro. A gente não tem dinheiro, a gente tem dívida, o seu pai não me dá dinheiro, eu queria fazer diferente, mas eu não posso porque eu não posso trabalhar. Então foram muitas comunicações com relação ao dinheiro. Então eu entendi que eu tinha que dar conta de mim mesma muito cedo. Uau. Tanto de me defender, porque eu apanhava no pré, quanto de ter as minhas coisas. Então, assim, eu lembro de eu com 5 anos, se eu recebesse algum dinheiro, assim, por exemplo, um padrinho, alguém veio e me deu um dinheiro, eu guardava, eu não gastava. Caramba. Então eu guardava, eu escondia embaixo do meu colchão, aquelas histórias que a gente ouve, é real. Eu ia lá, se eu comprava um pouco, porque a minha questão é, eu precisava ter. E aí começa a vir a questão da estabilidade, segurança. Eu falava bastante, só que todas as vezes na escola falavam: você é boa, mas você fala demais. Seu problema é falar demais. Caramba. Então eu comecei a falar menos, eu comecei a observar, eu comecei a reter mais, porque eu tinha medo de faltar dinheiro, e se eu falasse eu incomodava. Então eu fui saindo de quem eu era pra poder ser aceita. Entendo. E aí eu fui crescendo, e aí eu tive uma infância ali bem desafiadora, enfim. Pra vocês terem uma ideia, com 17 anos eu trabalhava na obra com meu pai. Que foi a época que eu entrei na faculdade. Então foi quando eu comecei a procurar emprego, porque eu tinha que pagar a faculdade, né? Ou eu pagava a faculdade, ou meus pais não tinham como me ajudar. É a realidade do povo, né? Que é a realidade. Então eu acredito que se você quiser, você consegue fazer. Porque eu não venho de uma realidade onde eu tive suporte, nem de apoio mesmo, de vai lá e faz. Não, eu não tive suporte. A minha mãe ainda me incentivou, mas eu não tive esse suporte. Então eu tinha 17 anos, eu não tinha como voltar pra casa, do centro pra casa. Se vira? Eu tive que me virar, eu fiz abaixo-assinado com 17 anos pra conseguir chegar em casa. Então tinha muitos desafios ali pra eu chegar onde eu queria chegar. Mas eu sempre tive claro que a minha realidade ia ser diferente. Eu decidi, foi uma decisão. Eu falei assim, eu não vou viver essa realidade. Era pela raiva que vem ali da dominância? Era pela raiva. Tudo bem. Mas tá tudo bem. Porque... Agora você se conhece, então... A raiva, quando é uma arma a nosso favor, tá tudo bem também. O problema é quando é contra o outro. É porque ela pode não ser a favor. Mas Exato, né? Saber usar. Mas ela veio muito a favor, porque eu organizava muito, então eu olhava pra esse lugar de onde eu quero chegar, o que é importante ser feito pra chegar lá, e eu executava. O que tem que ser feito? Eu lembro que quando eu fui bancária, né? E aí eu entrei na faculdade, depois eu trabalhei como telemarketing e eu tinha um sonho de ser bancária. Porque eu achava que as pessoas no banco, elas eram chiques, elegantes, bonitas, ricas, né? Sim. Aí eu queria ser também, mas eu achava Claro. que ia vir fácil, né? Que aquelas roupas, tudo ia acontecer. Não sabia que eu ia ter que pagar, né? Mas eu fiquei 6 meses tentando uma vaga na minha área. Porque eu era de um telemarketing, eu era estagiária no telemarketing, eu morava em Bugaçu e trabalhava na Paulista. Meu Deus. Eram 3 horas de condução. Uma viagem. E eu saía às 3 e tinha que ir direto pra faculdade. Por quê? Não tinha como voltar pra casa. Porque, primeiro, porque eu não tinha dinheiro. Segundo, porque não daria tempo do trânsito e tudo. Então, eu ia direto pra faculdade. Então, eu não tinha dinheiro nesta fase pra comprar comida. Pra nada. Apostila, nada. Mas eu tinha sorte porque eu sempre tive muitas pessoas boas ao meu redor. Então, eu tinha amigos que me davam apostila. Eu sempre, assim, Deus sempre foi muito bom comigo pra que os meus Te sonhos... conectando as pessoas certas, né? Sempre, assim, eu sempre era acolhida, sabe? Acho que o que faltou tanto em uma fase da minha vida, em certos momentos Deus foi colocando, só que eu não conseguia enxergar. Hoje eu consigo enxergar, mas na época eu não conseguia enxergar, então eu não valorizava isso. Que interessante. Eu aceitava, isso. mas eu não sabe quando você não honra, não... Porque... Falta de inteligência emocional, autoconhecimento, faz parte. você tá fazendo, eu vou te dar alguma coisa em troca e tá tudo bem, sabe? Meio que eu pagava os favores. Entendo. Mas eu não conseguia realmente entender que aquilo era uma mão de Deus. Porque sempre foi. E também era uma forma de amar daquelas pessoas. Por um curto período de tempo, o tempo que fosse. Sim. Cada um estava ofertando o que podia na sua vida, né? Exatamente. Era a conexão necessária naquele momento. Só Exato. que quando você não sabe o que é amor, nem sabe receber amor, então você não consegue enxergar os detalhes do amor. Nossa, me arrepiou, hein? E aí o que você quer? Você quer devolver o favor, você quer pagar o favor, Quer comprar. você não aceita. Exato. Você não aceita. E foi muito isso que eu passei por uma fase. Mas eu sou muito grata, porque
Gente, essa fase, essas pessoas foram muito importantes na minha construção. Só que eu queria muito, né, ser bancária. Então, todas as semanas, eu fazia entrevista. Eu fiquei um período de 6 meses fazendo entrevista. Todas as semanas, eu fiz no mínimo 70 entrevistas. Meu Deus. Então, por mais que eu chorasse, que eu me questionasse, que eu falasse, será que é porque eu não sou bonita? Será que é porque eu moro longe? Qual é o motivo de eu nunca passar nas entrevistas? Eu continuava tentando, porque eu acreditava que uma hora tinha que dar certo. Eu falei, não é possível, gente, todo mundo consegue, uma hora eu tenho que conseguir. E eu continuei tentando. E eu tinha cadastro em todos os bancos que existiam, mas todos os bancos que tinham na época. Temos mais uma especialidade da Roseli, especialista em entrevistas. E isso é real, porque quando eu fui pra Austrália, eu fiz a mesma coisa. Eu já fui com o currículo pronto e eu fazia aplicação todas as semanas. Por mais que eu tivesse emprego, eu continuava aplicando. Porque eu falei, se esse daqui não me der horas de trabalho, eu já tenho alguém. Então, eu tive 23 CNPJs na minha declaração de imposto de renda em 10 meses. Meu Deus. Uau. Tanto é que eu ensinei algumas pessoas como procurar emprego. Se você quer ir pra Austrália... Gente, já aproveita, posso dar consultoria. Mas é a questão de determinação, sabe? Eu sempre fui muito determinada. O que eu quero fazer e como que eu vou fazer? Pronto, e eu vou fazendo. Lógico, né? Se eu tivesse um pouco mais de inteligência emocional, eu entenderia que não precisava ser tão pesado, que não precisaria de tanto. Mas tá tudo bem, porque isso é minha história. Me trouxe até aqui. Exato, é isso aí, sua patente. Exatamente. E eu posso ajudar quem tá nesse lugar também, porque eu passei por esse caminho. Sim. E aí eu fiquei 6 meses aplicando pras vagas, entrei com... E aí, eu sempre olhei pro Banespa que tinha na minha cidade, né? Ainda era Banespa, então não vou revelar minha idade. Ok. Quem não sabe... Ninguém vai dar um Google pra saber. Então, assim, eu falava, quero trabalhar nesse lugar. Será que eu consegui? Eu entrava e eu ficava imaginando. Então, hoje eu sei que tudo que a gente aprende aí na inteligência emocional, no coaching, várias ferramentas, eu sempre tive. Já era natural. Deus já tinha colocado em você. Já. Então, de olhar, de visualizar, de desejar, de planejar. Quais são os passos que eu tenho que construir? Que legal. Quero fazer uma viagem. Pra onde? Quanto que eu vou gastar? O que eu vou fazer? Eu já tinha isso. Sempre tive. Só não tinha a inteligência emocional, mas o restante... Tava lá. Já tinha lá. Então, quando eu vim pra fazer a transição de carreira, que eu comecei a estudar sobre coaching, inteligência emocional e afins, eu falei, mas já faço isso. Isso já tá em mim, eu já sei o que é o caminho. Então, assim, quando eu comecei a ajudar pessoas, não é uma coisa que eu aprendi uma ferramenta e eu tô te entregando. Eu sei, eu Foi em vivi. você. Eu já passei por esse E caminho. o que te levou pra essa jornada do coach, do autodesenvolvimento? Eu entrei, né, no banco, fiz toda... Vai vendo que eu tenho estabilidade alta, tá? Não é o seu espaço estável. Eu gosto de contar a história até o final. É importante, que às vezes a gente se perde no assunto. Eu sei, eu conheço o perfil de vocês. Aí eu entrei no banco, fiquei ali e passei, fui nessa agência que tinha na minha cidade, entreguei o currículo e quando você tem uma decisão e você se posiciona, as coisas acontecem. Então eu já consegui fazer uma entrevista, eu consegui uma vaga, coisa que era muito rara, porque as pessoas só entravam por indicação. Eu entrei na vaga, passei ali os meus 12 anos no banco, resolvi que eu ia morar fora, porque não fazia mais sentido ficar ali. Eu conquistei, assim, minha vida, patrimônio, tudo eu construí no banco, mas não fazia mais sentido ficar naquele ambiente, porque eu não era mais uma pessoa com os meus valores vivenciados. Eu tinha que fazer coisas que feriam os meus valores éticos, pessoais, e pra mim isso sempre foi muito forte, mesmo antes de entender o que era isso. Então, Extremamente importante. Muito importante. Então, assim, se eu tivesse que mentir, enganar, vender coisas que eu não acreditava, pra mim, não fazia sentido. Então, eu larguei uma carreira estável, eu larguei um salário bom, apesar da minha crença de não merecimento me fazer ter um salário abaixo, era um salário excelente pra minha situação naquela época. Eu falei, quer saber qual que é o sonho da minha vida, né? E veio pros meus sonhos. Sempre sonhei em morar fora, já tinha feito um plano pra ir morar fora dentro do banco, não funcionou. Eu falei, vou sair do banco. Aí me organizei, planejei, paquetei, entendam, não foi do nada. Ela não saiu do banco e falou, vou arrumar mala e vou embora. Não, a gente Tudo já vai planejado. falar de finanças. Eu tinha uma organização financeira. Então, como eu tinha muito medo de passar situações que eu passei na minha infância, eu construí um patrimônio. Então, eu sempre poupei 30% do meu salário. Por mais que eu tivesse dívidas, que eu comprei um apartamento... Que tem um apartamento em 5 anos.
Que legal. Então eu tinha um carro quitado, um apartamento quitado, eu tinha mais uma reserva financeira e meu intercâmbio quitado quando eu saí do banco. E eu consegui fazer a maior parte disso em 5 anos. Eu fiz uma construção financeira em 5 anos, tendo clareza do que era importante pra mim. E não é porque eu ganhava bem, tá? Eu ganhava 4 mil reais líquido. Então, assim, não é o tanto de dinheiro que você tem, é o que você faz. Como você faz esse planejamento. Como você organiza, muda todo o seu destino. Vai mudar tudo. Peguei minha mochilinha nas minhas costas, fui pra Austrália, passei 2 anos, voltei pro Brasil no meio da pandemia. 2 dias antes de fechar o país. Meu Deus. E eu vim pro Brasil pra quê? Pra passar uns 6 meses, entender o mercado e talvez morar no Canadá. Se eu fosse fazer imigração mesmo, talvez eu iria pro Canadá, que era mais fácil pegar residência. Tudo planejado, né? Porque as pessoas vão morar fora, aí não pensa na vida, fica lá 6, 7 anos estudando, de repente não renova mais visto, não sabe o que vai fazer da vida. Verdade. Eu já tinha toda uma ideia de tudo que... Eu fui pronta pra ficar e pra voltar. Então eu tinha todos os meus diplomas traduzidos, autenticados, eu tinha tudo. E também fiz um contrato de aluguel do meu apartamento de 1 ano, porque eu falei, se eu quiser voltar, eu não vou ter problema, eu posso pedir minha casa. Então, eu tinha muito esse olhar de que o que vai fazer sentido pra mim ainda não sei, então vou me organizar para. Voltei pro Brasil, entrei no meio da pandemia, entrei no quê? Depressão de novo, né? Eu tive no banco, voltei em depressão, por quê? Workaholic, né? E aí chega, tá trancada dentro de casa. Tudo, a sua casa virou tudo, né? Virou a igreja, virou a escola, ou a faculdade, virou... Meu Deus. O trabalho, virou tudo. Tudo. E eu já vinha de uma rotina que o horário era invertido, né? Lá, agora é à noite, aqui é dia. Então, assim, eu já vinha de um fuso horário diferente. Eu entrei num lugar onde eu não conseguia emprego pra ganhar R$1.000. E aí, eu contava a história que eu tava passando fome, né? Eu tinha o aluguel, eu tinha reserva e tudo. Mas eu contava a história, que é a história que eu enxergava sobre mim. Ai, meu Deus do céu, eu não tô trabalhando. Se eu não trabalhar, como que eu vou viver? Mas é porque eu não me via uma pessoa de valor sem executar. Sem fazer. Tinha que estar Tinha que trabalhando pra valer alguma coisa. Minha validade estava no fazer, não na minha identidade. Então, assim, quando a gente fala de dinheiro, também tá muito conectado com a sua identidade. Porque o jeito que você lida com dinheiro é o jeito que você se enxerga, o jeito que você olha para as suas possibilidades. Verdade. E aí eu fiquei muito presa nisso, aí de repente eu comecei a ir pro fundo do poço e falei assim, não aceito esse lugar. E foi uma época que teve muitas lives, né? Então eu maratonava lives de psicólogas. Todos os dias era uma live diferente. E aí eu conheci o método CIS, fiz o método CIS, já tinha decidido que eu faria uma formação em coaching, fiz formação em coaching e comecei essa carreira, essa transição. Só que, como eu falei, o dinheiro vem desde a infância. Tanto na questão de preciso fazer uma boa gestão financeira, quero que as pessoas entendam isso. Então, quando eu voltei, ainda antes da inteligência emocional, eu chamei algumas amigas e falei, tô querendo ser consultora financeira. Querem ser minhas alunas? Vou testar com vocês. Aí uma delas aceitou e em 6, 7 meses, ela conseguiu acumular R$5.000. Uau, caramba, que maravilha. Com alterações. Ela gastava com coisas que não tinham necessidade, ela fez alterações. Então, é muito legal que hoje ela comprou um apartamento. Então, assim, você vê que fez diferença. Sim, absolutamente. E não é assim, ai, nossa, ela ganha 3 vezes mais. Não, ela sabe fazer um uso melhor do dinheiro. Ela tem propósito para o Ela dinheiro. conseguiu pôr esses objetivos mesmo ganhando a mesma coisa. Exatamente. É propósito, Só organizando. né? Colocando nos lugares e tendo propósito para. A gente não vai conseguir organizar, e eu falo que é muito difícil conseguir organizar se você não tiver um propósito claro. Se você não tiver um sonho claro, um porquê claro, um para que aquele dinheiro claro. Porque senão vão sempre acontecer situações, você sempre vai se desviar, vai acontecer uma emergência. Então, eu nem uso a palavra reserva de emergência. Porque eu não acredito que quando você... Você não vai atrair isso pra sua vida, né? Você profetiza, eu quero emergência, a emergência vai chegar. Claro, vai chegar, fica pedindo. Vai chegar. Inclusive, esta minha amiga, ela bateu o carro do irmão dela e gastou toda a reserva dela com uma emergência. Isso me fez virar uma chave. Então, assim, estar naquele momento no fundo do poço me fez entender que eu precisava cuidar de mim. Então, a inteligência emocional veio nesse lugar. Já pensava em falar de finanças, porque sempre foi a minha maior habilidade. E aí, eu juntei os dois. E hoje eu falo de mentalidade financeira com gestão financeira. Então, eu falo dos dois associados. Por quê? Se você sabe quem você é e o que você quer, você com certeza vai conseguir acessar o dinheiro. Para o dinheiro ficar, você precisa fazer gestão. Não tem, agora eu já sei quem eu sou, agora eu faço dinheiro, o dinheiro é maravilhoso, de repente, cadê ele? Vai embora. Não saber
quem é. Não ressignificar passado, porque quando você diz assim, poxa, eu não sabia reconhecer o amor das pessoas, isso deu uma pegada, porque pega na gente, mas se eu reconheço e não fico lá, eu não fico depressivo, porque depressão é excesso de passado. Exatamente. Ressignificar o passado, saber quem é, saber o porquê, saber o pra quê e saber o propósito de vida, então estamos entendendo que é o segredo de ser muito bem sucedido financeiramente. Sim. Então você que está aí na nossa audiência, depois do nosso intervalo, a Rô vai trazer muito mais segredinhos para nós. Pega a caneta e o caderno e senta, porque depois do intervalo vem uma aula gratuita para nós. Me aguarde. Só quem tem mais de 11 anos de mercado e experiência dia após dia trabalhando por você, que é o nosso parceiro, pode trazer resultados para melhorar a sua marcenaria. Vem para Chapa Forte, porque aqui nós cortamos, fitamos, furamos e trazemos qualidade para o seu projeto. Aqui você não tem apenas uma madeireira, você tem um parceiro trabalhando por você. Parceiro Chapa Forte, para fechar o mês trouxemos reforço. Toda a linha da Chapa Forte, material novo e de saldão em 10 vezes sem juros. É isso mesmo, material à pronta entrega novo e de saldão em 10 vezes sem juros. O seu projeto acontecer, vem pra Chapa Forte. Vem porque não vamos perder nenhuma negociação. Vem pra Chapa Forte! Olá, tudo bom com você? Eu sou a Kátia Fernandes, eu sou quiropraxista graduada, tenho 2 especializações na quiropraxia, que é em gestante e em pediatria, e eu vim fazer um convite para você. Você que não conhece quiropraxia, você que sente incômodos, dores nas costas, você que fica muito no celular, eu não sinto dor, mas fica muito no celular, muito com a cabeça projetada para frente, então agenda uma consulta comigo, venha me conhecer. Eu estou localizada na Alameda Rio Negro, 911, no edifício Ômega, na sala 401. Meus atendimentos são de quartas e quintas-feiras e 2 sábados no mês. Então, venha para cá, vou estar deixando aí o link do agendamento, meu WhatsApp da clínica. Venha conhecer quiropraxia. Quiropraxia traz qualidade de vida para você. Estamos de volta. E eu aqui, ó, com a minha canetinha dourada, porque isso aqui é para atrair dinheiro, ouro, inshallah. Gente, ela tá anotando mesmo, não é meme. Ela tá anotando mesmo tudo que a Roseli tá falando aqui. É claro, eu sou uma aluna aplicada, dá licença. Agora, tudo rabiscado porque eu sou dominante, não é mesmo? Rô, estamos aqui com o coração ensinável para aprender. Então, como descobrir o pra quê, o porquê, o propósito, qual é o beabá, o passo a passo de quem está em casa? Vamos falar dessa mãe que está em casa desesperada. O marido até traz para ela o salário e fala, toma, eu tenho aqui R$1.200, resolve aí. Administra. Aí ela fala, socorro, Deus, né? Mas, tendo essa mãe, e assim, o que serve para essa mãe, serve para qualquer pessoa, né? Porque a pessoa que não sabe administrar R$1.200 não vai saber administrar 12 mil, não vai saber, tá na raiz. Então, qual é o raiz do problema? Você falou assim, o dinheiro vem, por que ele não fica? Tá, por que ele não fica? Conta pra gente. Eu vou falar. Eu posso só dar um resumo sobre o relacionamento com o dinheiro de cada perfil? Claro, maravilhoso. Bem brevemente pra gente entrar nesse Acho passo ótimo. a passo. O que acontece? Dominante, ele é prático. Então, ele vai analisar o processo de compra dele e vai entender, faz sentido, não faz sentido, qual é o resultado que vai me trazer, consigo pagar, vai lá e compra. Prático. Ele resolve, foca no resultado. Porque eu desisti do inglês, você lembra, né? Analisa e compra, ok. A gente tem alguns episódios batendo nessa tecla, essa empresa de coisa... A gente inglês. não vai citar nomes, que a gente não vai fazer propaganda. Dominante, analisa e compra. Faz sentido, eu quero agora, já. Não fique falando muito pro Enrola. dominante que ele vai embora. Uhum. Comunicador. Ele gosta de sentir que vai ser bom pra ele, pertencente, que... Peraí, gerou emoção em mim, essa pessoa vai pegar na minha mão, ela vai fazer comigo. Essa pessoa compra 50 cursos, né? 50. Gatilhos emocionais pegam muito bem com o influente. Que a gente Eu pode também. pegar na mão. Toca, choramos, vai. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? 70% do público, do povo brasileiro, da população brasileira tem
influência no perfil, o principal composto. Legal, 70%. Por isso que a gente, por que o Brasil é caloroso? Isso já tá na nossa essência, então a gente tem. E quando não é natural, a gente já entendeu, né? Que a gente vai aprendendo A gente vai pelo bando, tá certo. Exatamente. E aí ele vai ter essa dificuldade de ficar com dinheiro na mão. Porque ele quer ajudar todo mundo, ele quer dar dinheiro pras pessoas. Sem inteligência emocional, principalmente. Ele quer estar no meio das pessoas, então ele não diz não. Eu tenho uma amiga que, inclusive, desse perfil. Ela é influente e ela falou assim, eu descobri que eu não tenho dinheiro porque eu não consigo falar não. Eu tô indo almoçar, tomar lanche, fazer um monte de coisa com pessoas que eu não posso gastar. Meu pai sai dando dinheiro, maravilhoso, hein? Minha mãe fica doida, minha mãe analista fica doidona. Meu pai é comunicador. Aí o planejador, ele não vai só dar dinheiro pra você também fácil, mas ele vai pensar muito antes de comprar. Então, as decisões dele com dinheiro vão ser sempre muito planejadas. Ele vai pensar muito mais num planejamento, num orçamento. Faz sentido porque ele precisa de segurança. Então, ele tem medo de correr o risco de não ter. Se isso não vai fazer falta, né? Exatamente. Então, você percebe aquela pessoa que ela fala assim, peraí, mas como vai funcionar? Deixa eu ver se eu me sinto segura. Se eu mudar de carreira, será que eu vou ter dinheiro suficiente? Então, ela sempre vai ter um planejamento, uma reserva para fazer o processo. Ela não vai pedir conta hoje, embora amanhã. Tanto é que eu falei, né? Quando eu fiz o teste a primeira vez, eu tava no perfil de estabilidade, porque realmente, pra mim, isso era muito importante. Não que não seja, mas hoje eu sou muito mais flexível, porque eu entendi quem eu sou. Perfeito. E aí, por fim, a gente tem o analítico, que ele vai ter as planilhas dele, vai ter todo o caixa dele, vai ter aquela questão de, peraí, deixa eu ver, vai encaixar, não vai encaixar, eu vou usar, eu não vou usar, as regras desse produto fazem sentido pra mim, ali vai ler folder, tá? Ele lê folder, lê lâmina de investimentos, essa pessoa, ela gosta de saber tudo. Deixa eu ler as letrinhas pequenininhas. Não vai ter algum risco dele me roubar, dele me enganar? As letras pequenas são importantíssimas. Verdade. São perigosas, inclusive, também. Exatamente. Eu sempre leio também. Mas tem os perfis que se relacionam com o dinheiro dessa forma. Então é importante entender, porque às vezes eu sou dominante, mas o meu marido, ele é planejador estável. Aí eu falo, compra logo, que eu já te falei que vai dar certo. E ele tá, mas eu não sei. Mas e se não funcionar? Mas e se a gente perder esse dinheiro? E a mulher tá, meu Deus, mas esse homem não anda, mas esse homem não faz. E é importante entender, porque dentro dos relacionamentos e dentro das famílias, eu preciso entender quem eu sou, quem é o meu marido e quais são os nossos sonhos para que a gente faça a organização financeira. Perfeito. Porque talvez o marido entregou o dinheiro na mão dessa esposa e ela é, por exemplo, aí a planejadora. E ele quer crescer, ele quer avançar, mas ela fala, não vamos gastar não. Não vamos gastar não, porque se a gente gastar vai faltar, tem que ter o pé no chão. Então, assim, além das crenças, o perfil também influencia. A sua tomada de decisão também é influenciada. Porque eu preciso de ousadia para crescer. Então, eu tenho que desenvolver essa habilidade. Ela não faz parte do meu perfil, mas eu preciso desenvolver a competência. Sim. Que eu posso desenvolver. Mas, a gente tá falando de termos gerais. E aí, qual que é o primeiro passo? Primeiro, eu preciso entender quem eu sou e onde que eu tô. Então, eu entendi ali mais ou menos quem eu sou. Onde que eu tô? Eu tô devendo, eu não tô devendo. Eu faço dinheiro, eu não faço dinheiro. Eu vou ter, de qualquer forma, que sentar e olhar e colocar os números. E o que eu percebo, tá? A maioria das pessoas começam a fazer e param os processos porque elas têm medo de olhar para os números. É verdade. Uau. O que ele vai falar pra mim? Tem lugar de fala sobre isso. O que ele vai dizer pra mim? Será que eu dou conta de lidar com isso? Será que eu vou ter que pedir ajuda? Será que as pessoas vão me julgar? É melhor não saber. É melhor não olhar. É quase ficar sem roupa na frente do ginecologista, né? É um exemplo bom. Mas porque às vezes é tão fala. íntimo para as pessoas, é uma exposição tão grande que as pessoas não querem se expor. Eu precisei fazer, dentro de uma mentoria para o meu escritório, para a empresa, uma planilha que eu não tinha feito ainda, mas porque eu estava empurrando com a barriga. Que é de todos os orçamentos que eu enviei. A mentora pediu ano passado e esse ano. Aliás, ano retrasado e ano passado. E aí eu fiz de todo o período do meu escritório, desde 2018. E eu fiquei tão chocada com os números, que eu falei assim, nossa, eu devia ter feito antes. Mas eu não fiz porque eu tava empurrando.
E assim, Eu já sabia que eu tinha que fazer, pra saber quanto eu perdi em orçamento ali, ou em venda, enfim. Mas aí é assunto pra outro dia. mas é muito legal, porque assim, o que acontece? Eu não consigo resolver aquilo que eu desconheço. Sim. Não existe um problema se eu não entendo que ele é um problema. Mas a gente evita, às vezes, Mas sim, até De porque olhar. assim, por essa questão. e aí a gente inclui a questão das crenças, porque assim, eu tô com um problema, e aí, eu vou ter coragem de pedir ajuda? Como que eu vou resolver isso sozinho? Mas será que eu sou realmente um problema? Mas e se as pessoas me julgarem? E o mesmo vem pra quando você tem dinheiro. E se eu tiver dinheiro, as pessoas me pedirem emprestado? E se as pessoas quiserem se aproveitar? E se eu não pertencer mais a esse ambiente porque eu tenho mais que aquelas pessoas? Então as pessoas têm muito medo de lidar com o dinheiro exatamente por todas essas questões relacionais e comportamentais também. E elas acabam esquecendo o que elas desejam para a vida delas, o que elas nasceram para ser. Então, por exemplo, igual você falou, meu pai dá dinheiro, mas talvez o seu pai queira viajar. Mas ele não viaja por quê? Porque ele tá sempre dando dinheiro para as pessoas porque ele não olhou para ele. E isso acontece muito nas famílias. Os pais, geralmente, eles se abstêm, muitas vezes, de dinheiro para eles ou de coisa para eles, Pelos filhos. Só que muitas vezes, se ele investisse nele, numa educação, num crescimento, ele ganharia mais. Curso diferente, exatamente. Ajudaria muito mais os filhos e a família, ensinaria para os filhos realmente resultados. Não aqui aquela situação é a melhor situação para ver. E aqui isso não é uma crítica, mas é um ponto de atenção. Claro, claro que sim. Então, qual é o seu lugar? Qual é o seu comportamento hoje? Você sabe quanto você ganha? Porque às vezes as pessoas só sabem quanto ganham porque são CLT e cai na conta. Mas não tem uma noção de real, assim, quanto que eu realmente ganho, não tem esse lugar. Então, quanto você ganha? Quanto você está gastando? Estou gastando em quê? Então, quanto você ganha, quanto você tá gastando e depois, estou gastando em quê? Em quê? Eu sei que eu tô gastando 5 mil reais, mas em quê? Em quê? Então, Mercado Livre, Shein, nananana. Socorro, Deus, livros que eu não vou ler. Gente, eu tive uma mentorada que ela falou na nossa mentoria. Eu descobri que eu tava gastando R$1.000 de Shein. R$1.000 de Meu cartão Deus. de Shein. Ela falou, eu comprei... E aí, olha como vem a crença. Comprei várias roupas pra começar num emprego novo, porque eu achei que eu tinha que ter roupas novas. No final das contas, eu nem usei as roupas ainda. Porque a necessidade de eu preciso ser bem vista. Eu tive uma mentoranda que ela gastava R$600 em lingeries. Mas assim, ela tinha lingeries todo mês, era sagrado, mas ela tinha sido abandonada num relacionamento. E aí esse era o gatilho dela. Então ela achava que no novo relacionamento de um marido maravilhoso, que endeusava ela, ele nem sabia. Ele falou, nossa, mas é cor de abóbora, né? Você tem alguns iguais, porque ela tinha, sei lá, 12 da mesma cor. Porque assim, você para pra pensar, R$600, eles já estavam casados há alguns anos. Tinha coisa que ela tinha comprado 3 anos antes. E ela nem tinha usado ainda. E ela começou num tráfico, ela começou, sabe assim, viciada em droga? Enfiar nos buracos, enfiar em gavetas que não eram. Porque ela nem conseguia A minha vizinha. abrir mão, você tá entendendo? Uma coisa muito séria. É, não, a gente tá rindo, mas é sério, gente. A gente Eu tá tinha rindo, mas é sério. necessidade de viajar. Você não tá rindo com respeito a coisa nenhuma. Não, eu tô rindo. Sabe por que eu tô rindo? Porque uma vizinha, uma vez, ela que recebia minhas encomendas do Mercado Livre. Chegou um dia que ela chegou com vários pacotes na mão e falou assim: alguém precisa te interditar. Vem com sua Porque vizinha, tem eu tô falando livros isso. que eu não li até hoje. Mas eu tenho 50, pelo menos. Eu não quis falar Todo mundo se quantidade. curando aqui, vai. Somos espelhos, ok. Porque eu comecei, principalmente quando eu comecei na inteligência emocional, você tem uma lista de livros pra ler, né? E aí você não quer só ler, tipo, num tablet, num Kindle. Não, eu queria você ter quer mesmo. o livro. Ah, eu vou te emprestar. Não, eu não quero Você emprestar, não eu quer quero o livro pra ler, um. você quer o livro pra ter na sua Eu queria pra ter biblioteca mesmo. e falar, tenho aquele livro e não li. Porque eu ouvi eles em audiobook, tá? Aham. Deixei lá. Deixei na estante e eu ouvi. Pra ter, é isso. O meu caso era Deus pra do ter. céu. Eu precisava dizer que eu tinha. Maravilhoso. Eu tenho. Isso eu tenho. Eu tinha necessidade. Pegar na sua mão, porque eu também Necessidade de pertencimento também nas rodas, né? Nas rodas, Nós mas- somos a criança que fomos. Eu queria falar uma coisa sobre a minha evolução, que eu falei do meu pai dar dinheiro, e eu era essa pessoa. Antes do autodesenvolvimento, eu dava dinheiro para as pessoas. Eu já cheguei assim, a dar R$1.000 e tantos. Depois as pessoas, nossa, mas você ganhava muito bem. Não, eu não ganhava Jamais. muito bem. Nunca dei nada E aí pra depois, a sorte é sua. Porque eu tinha nossa, medo de perder, meu sonho. então... Não, e depois do nosso encontro, eu vou te falar que foi uma auto-reflexão nossa que a gente nem conversou na volta pra casa. Nós ficamos assim, ó, vegetando dentro do E carro. imaginando, pensando no que você tinha falado. Mas é claro que isso não é recente, né? Já tem muitos anos isso. E eu pagava mesmo. E aí, numa palestra online, uma pena que eu perdi esse link,
ela falou sobre você estar comprando o amor das pessoas. E, gente, era o que eu fazia. E aí eu era o tipo de amiga que fala assim, não, eu tô te dando, tá? Nem tô te impressionando porque eu não quero perder sua amizade. Entende? Aí você tenta ser bonzinho e você tenta comprar. E aí, às vezes, inclusive dentro do meu relacionamento, eu acabava com o meu relacionamento. Sim. Por quê? Porque a gente tava contando com dinheiro pra aquilo e eu tinha dado pra alguém. Mas é que precisava tanto, mas me olhou com carinho de cachorro. Depois que eu fui pro autodesenvolvimento pra descobrir quem eu era, quais eram os meus propósitos, o que eu precisava fazer. Então, hoje, se eu tiver, assim, um dinheiro que eu tenha o valor, vamos supor, R$200, e a pessoa me pede R$200, eu falo, o que eu posso comprar pra mim com R$200? E aí eu vou investir em mim. Porque, às vezes, também, tudo que o outro precisa é que você não deu o dinheiro pra ele. Porque se ele vem, e aí mês que vem ele vem de novo, e mês que vem ele vem de novo, e ele não muda, tudo que ele precisa é que realmente corte a luz da casa dele. Pra ele aprender, através da vergonha, e começar a mudar o mindset. Ou simplesmente se movimentar pra isso, né? Porque tá cômodo. Por que tem Exato. pessoas que ficam esperando do outro? Porque tem alguém que entrega. E é muito legal, porque ontem eu fiz uma live. Vocês vão encontrar uma live lá no meu Instagram com a Sara. E aí eu fiz uma live, e nessa live ela falou assim, às vezes eu percebo que eu não faço dinheiro porque eu sei que meu marido vai segurar as pontas em casa. Uau. Então ela tem um medo. E aí eu já sei que existe um medo ali do não, da rejeição, do ousar. Uhum. Mas está suportado por quê? Porque eu sei que alguém vai me dar um suporte. Sim. Né? E a gente até falou sobre isso. Só que o que acontece? Eu era o oposto da Aline. A Aline tinha a questão de eu vou comprar o amor. outro. Uhum. E o meu pai é assim, minha irmã também. Eu tinha tanto medo de ser parecida com meu pai, que eu falei, não vou ser nada do meu pai. Uau. Então, assim, quem vai ganhar presente meu vai ser uma pessoa que gosta de mim, que eu gosto de volta. Eu nunca dei presente pra ninguém que eu não tivesse relacionamento. Uau. Assim, hoje é mais tranquilo, mas eu não dava. Porque o que acontece? Se eu te dei um presente, você pode ter certeza que eu gosto de você e que eu te considero. Porque eu não queria gastar dinheiro, né? Não queria gastar comigo. Eu não queria gastar com ninguém. Porque eu falava, não é justo eu gastar com outro se eu não estou gastando comigo. Então, assim, eu não vou dar pra você mais do que eu dou pra mim. Uhum. Então, mas eu tinha muito pensamento de ficar, de reter o dinheiro, de segurar o dinheiro pra mim. Então, eu tinha, assim, um apego ao dinheiro, sabe? Quando você não consegue fazer a gestão ali, eu não era fluida. Eu podia gastar, mas tinha limite. Eu queria fazer muitas viagens, mas tinha limite. Eu tinha orçamento. Então, pra mim, era sempre o mais Era sempre barato. pesado também, né? Muito. Todos os extremos são pesados, né? Muito. Você dá muito dinheiro, ficar sem, ou você reter demais e não fazer nada, E né? não fazer nada. Ou então, quando você faz, tem que ser, assim, muito pouco, o mais Sim. barato possível. Eu escrevia nas minhas legendas, assim, porque eu viajava até que bastante, né? Mas eu escrevia assim... viagem merecida depois de muito trabalho duro. Então, eu reconhecia nas minhas falas que eu só podia desfrutar daquilo porque eu tinha dado meu sangue. Porque você tinha trabalhado muito. Muito, e tinha sido pesado, então não era leve. Mas, e esses pontos são importantes a gente entender, porque como você falou, Aline, dentro dos relacionamentos a gente pode ter perfis com dinheiro oposto. Uma pessoa que segura muito e uma que solta muito. Isso dá muito conflito. Porque as pessoas realmente não falam de dinheiro. E isso não é no Brasil, isso é no mundo. As pessoas têm desafios para falar de dinheiro. No livro O Segredo da Mente Milionária, ele fala sobre essa questão que ele teve que fazer ajuste com a esposa dele. E quando ele faz esse ajuste, eles criam um modelo deles de dinheiro. Então, assim, o que é bom para a nossa casa? Quais são os nossos sonhos? Quais são os nossos objetivos? Aonde a gente quer chegar? Como a gente vai construir isso? Qual que é o melhor caminho? E até entender qual que é o modelo de dinheiro do outro que veio, né? Tipo assim, uma configuração pré-carregada. Mas por quê? Por conta da história dessa pessoa. Sim. E às vezes, como não é comum se falar de dinheiro, nem a pessoa conta o porquê que tem esses traumas, ou essas restrições, ou esses bloqueios, essas crenças limitantes, algumas, né? É importante entender a história. Porque, por exemplo, uma pessoa que geralmente passou fome, ela pode até, igual eu, por exemplo, eu não tinha problemas em reter dinheiro, então eu tinha uma boa organização financeira. Mas eu comprava coisas em muita quantidade. Então eu ia no mercado, eu comprava muita comida que às vezes até chegava a estragar. Apesar de não gostar de estragar, até chegava a estragar porque eu comprava, mas não dava conta de comer. Então eu sempre tinha 2 ou 3 de cada coisa. Eu comprava roupa por medo de ficar sem ter uma roupa nova. Eu ficava às vezes 2, 3 anos com a roupa na gaveta, porque eu tinha que ter roupa nova. Então eu dei muita roupa com etiqueta. Eu comprava, mas comprava na promoção, tá? Só pra mim. Comprava na promoção. Importante vocês saberem. Que eu comprava na promoção. Mas assim, eu dei muita roupa com etiqueta, porque eu passei necessidade de roupa e de comida na minha infância. Então, pra mim, eu tinha que ter.
Então, quando eu falei da questão do livro, é porque eu tinha necessidade de ter, porque em um momento da minha vida eu não tinha. Estava se reforçando. Uhum. Exatamente. Quando a gente entende isso sobre o outro, então, às vezes o outro passou necessidade, pode ser que ele gaste tudo porque ele não pode ter dinheiro, porque se ele tiver dinheiro ele vai desonrar a história que ele tem. Uhum. Ou pode ser que ele segure muito dinheiro porque ele tem medo de faltar, então ele vai ter comportamentos de acordo com o significado que ele deu. Continua honrando a história que teve, mas no oposto. No oposto. Que é o que a gente faz com relacionamento amoroso também, mas isso é um assunto para uma outra... Outra mentoria. A gente volta. Mas assim, então é importante eu entender quem eu sou com o dinheiro, com quem eu estou me relacionando, como a pessoa é com o dinheiro, o que a gente recebe, né? O quanto eu recebo, o quanto o outro recebe se a gente for fazer um orçamento em casal. Como a gente gasta, no que a gente está gastando. Então, eu entendi se é delivery, iFood, enfim, coisas que não são talvez necessárias, não estejam conectadas com o nosso propósito. Aonde a gente quer chegar? Quais são os nossos sonhos? É comprar uma casa, é comprar um carro, é comprar uma viagem, porque o que acontece? Tem coisas que podem ser que elas não sejam a melhor escolha de investimento. Mas se ela for um sonho, o sonho não tem preço. Uau, que frase bonita. Porque, igual a gente estava falando, carro. Eu não acho carro um investimento, ainda mais hoje com acessibilidade, aplicativos de mobilidade, a gente não precisa ter um carro. Uhum. Mas às vezes a pessoa tem um sonho de ter um carro, de levar a mãe para passear, de sair com os filhos, de gerar conforto para a família, de ir para uma reunião e chegar lá bem apresentável. Sim. Então isso é um desejo, é um sonho, faz parte daquele movimento que a pessoa está fazendo. Então a gente não está olhando só para custo-benefício, mas a gente está olhando para a importância que aquilo tem. Sim. Para o sonho. Porque senão você pode ter 1 milhão de dinheiro na sua conta e não ser feliz, porque você não vive os seus sonhos. Verdade. Faz Então, sentido. o que é sonho pra você? O que faz sentido pra você? Tem que estar conectado nessa linha de passo a passo de planejamento. Então, antes de fazer um orçamento, um planejamento, quais são os seus sonhos? Quais são os sonhos da família? É importante que você tenha os seus sonhos pessoais e é importante que você tenha os sonhos da família muito bem alinhado. Uhum. Porque senão você fala que você vai viajar pra Disney, pega todo o dinheiro da família, vai pra Disney. Aí pronto. E o seu marido tá achando que vocês vão comprar uma casa. Então, assim, Sim, precisa a estar comunicação é alinhado. importante. Demais. Tem que falar, principalmente dentro do relacionamento, tem que falar de dinheiro. Esse é um muro que precisa ser rompido. Precisa. Pro relacionamento dar certo. Segundo maior motivo de divórcio no mundo é o dinheiro. Porque as pessoas não falam, as pessoas não resolvem e as pessoas só colocam as suas crenças na hora da dificuldade. Eu vou dar uma dica aqui para os casais. Vamos lá. Façam um jantar do dinheiro. Sabe? Façam uma comida gostosa, sentem. Se você consome vinho, pega um vinho para vocês relaxarem e façam uma vez por mês, pelo menos, um encontro para vocês colocarem as planilhas nas mesas. Porque aí vocês vão falar com leveza, vocês já vão se predispor a falar o que querem e o que não gostariam tanto de falar, mas o que o outro vai posicionar, você aceita. Porque o momento de falar sobre dinheiro não é quando seu marido tá cansado no final do dia e você fala assim, ô peste, aquela conta você não pagou. Não é assim que você resolve, minha amada. Então no dia que seu marido estiver calmo, que vocês estiverem ali um para com o outro, sabe essa parceria, essa comunhão? Este é o momento. Ter o hábito de falar pode mudar totalmente a vida de vocês. E saber o momento e como falar. Exato. Porque pode estar tudo lindo. Se começar a ficar ardente ali a conversa, mas começar quando a gente inflamar. coloca na rotina falar, a gente Sim. já vem com inteligência emocional. É dessa parte que nós Sim. estamos falando. E aí Exatamente, fica uma maravilhoso. dica. Não consegui trabalhar minha inteligência emocional e também não sei o que falar, faça perguntas. Não fale, faça perguntas. Uhum. Por mais que você fale com raiva. Mas e como é pra você? Mas faça perguntas, porque o que acontece... Saiba o que o outro pensa. Quais os planos Exatamente. dele. Uhum. A gente tem tendência a impor. O É ser verdade. humano tem tendência a impor a sua verdade como uma verdade. E não existe verdade, existem construções. E às vezes a verdade que eu tô falando nem é minha. Eu peguei de verdade. alguém, eu recebi de alguém. Exato, só aceitou. Só assim. E se não conseguiu ter inteligência emocional, mentora Aline Oliveira, mentora Roseli Reis, contraste uma mentoria para ter uma vida de sucesso. É o melhor investimento De que você pode inteligência fazer. emocional e inteligência financeira, É, gente. Exatamente. isso aí. Necessárias. É isso aí. Estamos na tríade aqui, inteligência emocional, inteligência espiritual, inteligência financeira. Oh, meu Deus do céu, a gente precisa dessa tríade aí. Exatamente isso. É exatamente o que a gente... Senhor, é isso que a gente precisa. E é esse lugar. É ir trabalhando, não sei.
Trabalha, não sei. Leia, não sei. Vai atrás. Ouça podcast, conteúdo. A gente tá trazendo um conteúdo riquíssimo que você consegue ter. Verdade. Mas é um trabalho. Eu não sempre fui inteligente, assim, emocionalmente. Eu era uma pessoa bem dominante, digamos. Rô, mas quais trocas, então, eu posso começar fazendo para que eu consiga fazer com que tenha um dinheirinho ali sobrando? Não é nem sobrando, que a gente sempre tem um fim para ele, né? Mas tenha um dinheirinho ali na nossa conta no final do mês. Por onde começar? Olha só, Aline, a gente entendeu onde a gente quer chegar. Já entendeu todo o nosso processo até aqui. E eu já percebi que talvez dentro desses custos, tenha custos que não são necessários e que eu não preciso ter. Primeira coisa, eu vou eliminar o que não faz sentido. Tá. Estou gastando, então, por exemplo, estou pedindo delivery toda semana, por quê? Qual é a necessidade? Qual o gatilho que tá fazendo eu comprar? Exatamente, qual que é o gatilho? Qual a falta de organização? Exatamente, porque às vezes a pessoa não teve tempo Não de fazer. planejou Por quê? a alimentação da semana, enfim. Que aí vem, talvez, para a identidade, muitas vezes, de não estar se olhando. Então, tudo isso tem origens. Mas quando você começa a olhar o resultado, você vai conseguir encontrar a origem. Mas tem que olhar o resultado. Então, se eu estou gastando, por exemplo, 200, 300 reais com delivery e eu não precisaria gastar, é importante que eu reveja e que eu corte. Ah, vou cortar tudo. Não, talvez você sinta prazer em pedir uma pizza uma vez por semana ou a cada 15 dias. Eu não estou falando de tirar o prazer. Estou falando de tirar o que é excesso, o que não faz sentido, o que não cabe no momento. Então, não é... Porque assim, tem pessoas que falam assim, você não vai fazer nada, você vai entrar dentro de uma regra. Eu não concordo. Você tem que desfrutar da vida. Mas ela tem que estar dentro de um planejamento, dentro de uma organização, dentro de um consenso, né? Dá pra aproveitar, ter o prazer e ainda assim estar planejado. Dá pra ter os dois. Então, a gente vai sempre olhar para esses objetivos que a gente quer alcançar e existem alguns modelos do dinheiro. Então, por exemplo, existe a regra 70-30, 70% vai para suas despesas, 30% vai para sonhos, reserva financeira e outros propósitos. A gente tem algumas outras regras. Por exemplo, eu, Roseli, trabalho com a regra de 55% para despesas básicas. Eu sei que muitas vezes é desafiador, principalmente para a família com uma condição menor, porque a gente sabe o custo de vida no Brasil hoje. Mas eu trabalharia ali de 55% para 60% com despesas básicas. Porque eu já vou falar sobre fazer mais dinheiro, né? Então, 55% a 60% para despesas básicas, 10% para os seus sonhos, 10% para você fazer investimentos, então, construir sua reserva financeira, fazer todo esse movimento. Perfeito. 10% eu acredito no doar, então eu colocaria 10% para doar, 10% para educação. Quanto que deu aí, Aline? Eu acho que já passou do 100. Acho que não. Não, a gente tá em 95 aqui. É isso mesmo. E os outros 5% é pro desfrute. Que é pra você realmente viver, lazer, desfrutar, gastar sempre. Não pensa. Sem gasta. peso na consciência. Então pega o dinheiro na mão e sai gastando. Você pode gastar 5%, tá? Você pode gastar sem pensar. Não tem problema. É pra você gastar. Agora. Fazendo uma média aqui na minha cabeça. Olha que interessante, eu tava desfrutando com 95%. Mas quando a gente olha muitas vezes para a situação do povo brasileiro, ele vai falar assim, mas isso é para você que é rica, porque com o que eu ganho, eu não consigo fazer isso. Então, assim, o que eu vou falar para você é reduza os seus gastos, aumente a sua renda. Como que você pode ser promovido no seu emprego? Se você é autônomo, como você faz para o seu faturamento aumentar? Qual atendimento melhor você pode fazer para o dinheiro entrar a mais na sua conta? Então, foque em fazer mais dinheiro, em trazer o dinheiro para dentro. Você está aprendendo a fazer gestão? Faça o dinheiro entrar mais, porque você já sabe agora como olhar para ele. Então, faça o dinheiro entrar, porque ele vai entrar e ele vai ter um destino. Então, você sabe que os sonhos que você quer realizar, então você vai ter, inclusive, mais motivação para fazer mais dinheiro. Perfeito. Então, faça esse movimento. E é até um período de sacrifício Sim. para melhorar a vida da sua família, da pessoa, da família. Então, mas eu não vou ter, sei lá, o meu momento de descanso, vou ter que deixar tem que deixar de ver vídeo no celular. A gente perde muito tempo fazendo isso. Sim. Você pode estar gerando uma outra renda, você pode estar fazendo um curso para aprender alguma coisa nova. Hoje tem tantos trabalhos pela internet que dá para fazer, né? Você pode usar os vídeos da internet, inclusive, para fazer renda. Exato. Então, assim, hoje, mais do que antes, existem milhares de formas de você fazer renda extra.
Ah, eu não consigo ser promovido. Faça renda extra. Eu consigo ser promovido? O que eu preciso fazer? Talvez investir num curso, me preparar, me posicionar, deixar o meu gestor saber que eu quero ser promovido. Perfeito. Talvez falar pro meu cliente que eu tenho um produto a mais para agregar. Porque quando a gente vai num fast food, ele sempre fala, você não quer comprar uma batata maior? Ele sempre oferece, porque ele tá com foco no quê? No aumento de faturamento, no Sim. aumento de receita. É importante que eu pense o tempo inteiro em como eu posso fazer para ter mais caixa. Quanto mais dinheiro, mais pessoas eu ajudo. Tanto com o que eu entrego, quanto com a minha condição financeira. Se você tiver R$1.000 ou se você tiver R$100.000, qual que é a diferença de pessoas que você pode ajudar? É muito grande. Então, assim, é sempre olhar para o que faz sentido. Então, vou só recapitular o passo a passo. Entender quem você é, como você é com o dinheiro, com quem você se relaciona, como o outro se relaciona, ter uma comunicação clara e aberta, entender quanto ganha, quanto gasta, para onde está indo o dinheiro, ter sonhos claros, principalmente alinhar os sonhos familiares, fazer essa gestão financeira, cortando os gastos desnecessários. Como se fosse um plano de ação, né? Como se fosse um plano de ação. Descobriu tudo, assim, qual o plano agora? Como a gente vai fazer para ajustar? Exatamente. Quais são os meus objetivos? Então, eu já sei que para cada objetivo eu vou fazer um plano de ação. Então, eu vou entender o que é necessário para alcançar. Então, se é para ser promovido, o que eu preciso fazer? Quais são as ações a serem feitas? Como eu me posiciono? Como eu me destaco? Como eu posso ser mais legal? Exatamente. Ah, entendi que eu estou gastando muito. Quais são as coisas que eu vou deixar de comprar ou como eu vou reduzir isso? Então, a gente já entendeu aqui ações. E todas essas ações, elas te levam para ter uma vida mais leve, para que você possa viver os seus sonhos e para que você possa ter uma comunicação mais aberta. Porque a comunicação vai mudar tudo. Ah, mas você gasta muito dinheiro, eu não gosto. Tem que falar. Tem que falar. Ó, eu lembro que o meu ex-noivo falou assim, vamos juntar salário? Eu falei, jamais. Você gasta demais. O meu pai roubava dinheiro da minha mãe, que é a frase que eu ouvia. E se você usar o meu dinheiro, ou o dinheiro que tiver na nossa conta, eu vou achar que você tá me roubando, que você tá usando o meu dinheiro. Então, se a gente quiser ter algum tipo de relacionamento, é importante que a gente não tenha conta conjunta. E aí, pode ser que tenha pessoas que venham, mesmo depois da inteligência emocional, que ainda continuem tendo desafios para ter conta conjunta. Mas a comunicação precisa estar clara. Quanto você ganha, quanto que eu ganho, quais são os custos da família, como a gente vai fazer, mesmo que esteja separado. Nos dê uma ideia de como pode alinhar isso, porque tem um livro muito maravilhoso, até indico para nossa audiência, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Ele é maravilhoso, bem didático, bem antigo também e tão atual, meu Deus, não é mesmo? Foi o primeiro livro que eu li no autodesenvolvimento. Eu nem imaginava, quer dizer assim, uns 10 anos antes de eu ir para o autodesenvolvimento, eu li esse livro. E realmente ele é maravilhoso. Mas... Então, hoje, neste mundo, assim, de relações tão diluídas, de relacionamentos que começam e terminam tão rápido, talvez essas mulheres que foram para o autodesenvolvimento, para o empoderamento, começaram a trabalhar, são donas das suas próprias empresas. Como, então, administrar de uma forma pacífica e inteligente 2 salários diferentes? Então, vamos supor, a gente também tem essa questão dos polos, eu gosto de trazer isso, do homem ser o provedor. Então, vamos lá. Esse homem tem uma média de um salário de R$10.000. Essa mulher tem uma média de salário de 20. Faz sentido, então, eles falarem assim, olha, nós vamos lidar, se ele tem R$7.000, ela tem 20, olha, então, dentro da nossa casa, nós vamos usar R$14.000. Faz sentido isso? Ele entra com 7, ela entra com 7 e eles fazem a vida deles acontecer? Me fala um pouco sobre isso. Faz sentido. Te coloquei no pepino aí, hein? Não, mas é porque assim, tem algumas formas de olhar e também vai depender muito da flexibilidade de cada um. Mas tem esta regra, cada um coloca 50%, que é o que eu fazia, cada um colocava 50% sobre todas as contas. Pra mim funcionava, pra ele não. Divisão meio a meio. É, meio a meio de tudo a gente dividia. Então existia esta questão tanto nos afazeres quanto no dinheiro. E a gente falava de dinheiro, só que a questão é, ele queria o meu. Mas tá tudo bem. Por isso não casou. Exatamente, fica a dica. Mas Fica a dica é ótima. A gente vamos abrir um canal de currículos. a gente começa a brincar. Você tá querendo casar a Roseli? É isso que eu tô entendendo? Não só ela. Vamos abrir um canal de currículos porque Para eu também tô empresárias. feliz, Então vamos. Outra coisa que pode ser feita é proporcionalidade. Então, por exemplo, você falou que um ganha 20, o outro ganha 10. As despesas da casa são de 10.000. Eu vou pegar proporcionalmente. Então, se o salário de 20.000 representa mais ou menos 65% do total do montante da família, esta pessoa dá 65 e esta dá 35, proporcionalmente ao salário.
Porque senão um gasta tudo que tem, enquanto o outro sobra. Exatamente. Então fica, falando de justiça, fica mais justo, mas é o que a gente está falando. Precisa ter uma comunicação aberta e precisa estar de acordo. Então fazer contratos. Os Sim. acordos, né? O que funciona pra mim, o que funciona pra você, igual você falou. Qual é o meu limite? O que eu aceito, o que eu espero, o que eu não aceito. Então isso precisa estar claro para que você consiga fazer acordos que funcionem pro casal. Tem gente que vai gostar de conta conjunta E tem gente que não vai gostar. e tem gente que não vai conseguir lidar porque tem crenças que não suportam. Sim. Isso é importante olhar. E tá tudo bem, não precisa negociar, né, a personalidade. Só precisa ter acordos em comum. Sim. E Exatamente. falando de casais, quando a gente volta no começo aqui do passo a passo, você não se conhece, você não conhece a pessoa, vocês não falam de dinheiro, é um grande motivo, é um dos maiores motivos de divórcio no Brasil, não só no Brasil, acredito que no mundo. É no mundo, é o segundo maior do mundo. No mundo, às vezes um se sentir inferiorizado porque ganha menos do que o outro, né? E principalmente se for a mulher quem ganha mais. E aí existe. E aí você falou uma coisa bem forte. Porque o que acontece? Eu percebi a respiração da Roseli, viu? Tem dois problemas nesse lugar de fala. Primeiro, o homem se sente inferiorizado e muitas vezes a mulher fala assim: eu sou maior que você mesmo. Eu posso falar isso porque eu já passei por Mesmo esse que lugar. não fale. E mesmo que não Mas se fale. impor como? Tem no radar, né? Porque gira e também tem a percepção do homem. Apesar de que tem uns que vão gostar, mas assim, no geral, falando do homem masculino, ele vai se sentir ali, né? De uma Menor. certa... Então isso precisa estar muito claro dentro do acordo da família. Só que o que acontece? Muitas vezes a mulher deixa de fazer dinheiro, ela deixa de crescer o negócio dela porque ela não pode ser maior que o marido. Então, por isso que isso tem que estar muito claro para onde o seu dinheiro vai, qual vai ser a finalidade, porque às vezes ela vai ganhar mais, o dinheiro dela não vai para casa, o marido é provedor, mas o dinheiro vai para uma viagem, vai para uma cirurgia, vai para uma bolsa que ela quer comprar, que ela não precisa tirar do dinheiro da família. É que o marido não vai precisar custear essas coisas, né? Exatamente. Então ela não precisa deixar de crescer para estar abaixo. Ela pode crescer, mas esse acordo, essa comunicação precisa estar clara para os dois. E tanto a mulher ganhou mais, tá? Por que tá ganhando mais? O que o homem pode fazer para ganhar mais? Como a gente pode se organizar como casal? Ser um apoio do outro. Casal não é disputa. Casal é comunhão. Exato. Quantas pessoas não entenderem que por mais que a gente tenha históricos e crenças, o casal ele foi feito Pessoas são para... diferentes. Eles são diferentes, foram feitos para ter uma comunhão dentro das suas diferenças. Porque os filhos vão ser dos dois. Não vai ser um filho seu e um filho meu. O filho vai ser nosso. Como que eu vou criar ele se a gente não tem uma comunicação, uma comunhão entre a gente? Vai começar a ter traumas nessa criança, vai ter que aprender na vida adulta. E ele vai ter que aprender um jeito pra falar com a mãe, um jeito pra falar com o pai, porque cada um é de um jeito, eu não posso falar igual com os dois. Então ele vai aprendendo que ele precisa se mascarar no mundo pra ele poder ser aceito. Porque cada um pensa de um jeito e não existe um jeito de lidar. Inclusive, tem muitos casais que tratam o filho diferente. O pai trata de um jeito, a mãe trata de outro. E não só no comportamento, mas com dinheiro. Vou dar dinheiro pra ele? Não vou dar dinheiro pra ele. Vai pagar a escola? Não vou pagar a escola. E a criança sente isso, percebe isso. Sente mesmo. Isso é fato, sente mesmo. Mas como, então, essa mulher... Vou dar um exemplo. E aí, até agora, consultando com essa mulher que fala dos perfis dentro, né, com o dinheiro, me relacionei muitos anos num casamento, onde eu estava lidando com um planejador, super trabalhador, esforçado. Mas ele sempre tinha questões familiares. Eu, executora, e era um peso terrível pra mim. Era uma infelicidade todo mês. Porque sempre surgiu uma coisa que ele não prestou atenção, sempre surgiu uma dívida que... E planejador. Sempre surgiu uma dívida que ele... não lembrava disso. E pra mim era terrível. Por quê? Porque eu, a executora, eu tinha essa cara de dar o peito e fazer polo masculino, ali, né? Feminino ferido. Eu ia atrás e fazia acontecer, etc e tal. Como, então, lidar com isso? Ele é planejador, ele não é analítico. O que acontece? O planejador tem essa dificuldade com dinheiro? Por favor, me fale um pouco mais. Na realidade, a dificuldade com o dinheiro vem muito da crença e da história. Mas, assim, falando do comportamento, o planejador, ele tem a questão de planejar, mas a gente já entendeu que ele tem um pouco de desafio com a ação. Ele geralmente planeja, não quer dizer que ele faça. Geralmente ele tem consciência, mas não quer dizer que ele conseguiu colocar aquilo numa rotina. Então, precisa trabalhar essa questão do que são importantes e do que precisa ficar alinhado. Então, assim, sou esposa, entendi que meu marido tem dificuldades, então a gente vai organizar uma lista. Vamos falar desse perfil. Como fazer com esse perfil planejador gastador, que não tem responsabilidade financeira? É importante trazer clareza para os sonhos
E alinhar. Que assim, e aí precisa trabalhar a questão emocional. Porque se ele tá gastando demais. É assim, Onde tá o gatilho, né? onde tá o gatilho? Porque o que acontece? Uma criança ferida é um adulto falido. Uau, que frase é essa? Fortíssima. Vou anotar, eu vou anotar. Por favor. Um adulto gastador demais é uma criança que quer ser vista. E aí eu não tô falando de perfil, tô falando de crença. E isso se aplica a tudo. Ai, já A aplicou. tudo. Desde imóveis a carros, a tudo. Tudo. Ela precisa ser vista, ela precisa ser resgatada, ela precisa se sentir amada. A Aline falou sobre comprar amor. O que acontece? Muitas vezes essa criança aprendeu que ela só era boa quando alguém dava alguma coisa pra ela. Que ela só era boa quando talvez o pai recebia o salário. Então ela, de alguma forma, ela conectou a ser vista, a se sentir amada quando ela é vista. E ser vista pra ser ou resgatada, Acaba comprando ou humilhada. também amor. É. Isso De outra forma. Tá relacionado ali à questão do prazer dessa pessoa, né? Então, era tão gostoso ganhar algo, ser lembrado por algo que essa pessoa quer o tempo todo Que se também- presentear. Que também conecta com uma dependência emocional, porque às vezes ele vai comprar um monte e não vai usar. Não é nem um prazer. Mas existe uma necessidade de ser resgatado, de receber, de o outro te olhar. Eu dei tanta roupa ano passado com etiqueta, Roseli. Doei muitas, mas parei de comprar. Gente, Eu só parei de comprar. Sabe quando eu parei de comprar roupas? Agora eu tenho um guarda-roupa inteligente. Então, Que bom. Eu fui pra Austrália. Eu podia levar o quê? 2 malas. Eu desfiz a minha casa, meu guarda-roupa, então eu dei 6 caixas, mais 4 sacolas. Eu tinha mais de 100 pares de sapato. Eu fiquei com 3. E foi muito difícil pra mim desapegar. Mas eu tomei uma decisão, fui lá, soltei e abri mão. Ainda deixei um guarda-roupa quase cheio na minha mãe, levei 2 malas. Eu tinha roupa, não cabia. Era um closet e não cabia. Eu tinha muita coisa. E olha que eu doava sempre, então eu tinha esse exercício de tirar. Mas ok. Fui pra Austrália, fiquei 1 ano. E desse 1 ano eu gastei uma mala. Uma mala ficou com roupa fechada que eu nem abri. Uau. Eu falei, eu não preciso. Eu passei 1 ano sem comprar roupa. E eu não com precisei. uma mala. Com uma mala. Então eu não precisava daquilo tudo que eu tinha. A situação realmente faz a nossa nova personalidade. Faz. Hoje eu penso muito pra comprar. Hoje quando eu quero comprar uma blusinha nova, percebi que às vezes eu ainda, né, tenho uma resistência pra tirar do guarda-roupa, confesso. Mas assim, eu já penso, essa aqui não faz sentido. Vou tirar. Vou tirar porque eu não tô usando. Não... E assim, uma regra, tá? Não usou uma peça há mais de 6 meses, Tira. tira. Dificilmente você vai usar. Não, Aquela roupa que você fala assim, vou emagrecer pra É isso. entrar. Quando emagrecer, compra novo, pelo amor de Deus. Vamos fazer. O dinheiro flui também através das doações. Exato. Vamos fazer fluir. E eu né? vou falar assim, né? Era calça de cintura baixa. Aí veio cintura alta, cintura média. Você Cintura tá no esperando pescoço, pelo amor de tá Deus. esperando voltar a cintura baixa pra você emagrecer. Sabe onde você vai usar de cintura baixa? Em alguma festa fantasia com tema de anos 2000. Mas aquela roupa tá lá que ela não faz mais nem sentido. Se você tivesse magra, você não usaria mais. Verdade. Muito provavelmente. É verdade mesmo. Sim. Só que eu Faz tenho sentido. Minha mãe tinha um vestido que eu lembro que ela falava assim. A sua risada foi de respeito, eu ouvi. É porque na realidade ela me colocava como culpada, então eu dou risada. Ela falava assim: esse vestido aqui eu usei até os meus 35 anos antes de engravidar de você. Meu Deus. Porque aham. depois que eu engravidei de você, eu nunca mais voltei ao meu peso normal. Só que o vestido já tinha 20 anos. E ele tava lá no guarda-roupa dela. Ela não ia mais voltar àquele peso. Não tinha. Fisicamente, não tinha nem condição. Uhum. Mas ela não se desapegava. Então, assim, às vezes a gente tá vivendo isso dentro do nosso dia a dia. Eu não desapego ter que ser socorrida. Eu não desapego gastar e gastar e gastar sem olhar. Eu não desapego confrontar o meu medo de olhar pro dinheiro. Porque é um conforto que eu sei lidar. Então, até quando você vai deixar os seus sonhos morrerem e passarem porque você não quer resolver a sua vida? É verdade. Profundo. E quanto conhecimento a gente conseguiu aqui hoje, hein? Meu Deus, eu Quanta queria coisa. amarrar a Roselina na minha casa pra sempre, pra ela me Olha o ensinar. apego aí. Ela acabou de falar do apego. Puxa vida, que isso, cara. Roseli. Amizades a gente pode acumular, pelo amor de Deus. A Aline é o tipo de amiga que quer pôr a gente num potinho e guardar. Aqui a gente pode mudar, porque a gente fala de mudança, de transformação. Então a gente tá pegando uma galera que não tinha conhecimento financeiro e que agora vai planejar, né? Vai ter o seu planejamento, vai conversar com o seu conhecer. marido, com a sua esposa. Verdade. Se conhecer. E a gente muda os papéis também. Legal. Então, no final do episódio, vai chegando ali no final, você vira entrevistadora e pode fazer uma pergunta pra mim e uma pra Aline. Exato. Não é legal? Então Muito vamos lá, legal. manda.
Mi, nesse desafio, e eu vou falar de finanças até pra gente manter o assunto. Quando você entendeu que você poderia fazer diferente, você confrontou o seu medo de olhar para o seu financeiro, quais foram os resultados que você teve? Eu entendi que eu já tinha eu me conhecia no momento em que eu olhei para os números. Eu já me conhecia. Aí eu parei de postergar a atividade, fiz. E com estratégia, agora eu sei onde direcionar. Porque para aumentar faturamento, a gente tem que aumentar a venda. Sim. E a gente já teve algumas mentorias de venda aqui também. Verdade. Então, assim, a gente vem pegando os pedaços. E agora é muito mais fácil olhar para o dinheiro. Porque eu entendo que quando eu perdi 5 milhões em vendas Uau. em 3 anos, Uau. era por crença Foi esse preço que doeu, né? Foi esse o valor crença que de doeu. não merecimento. Porque Sim, são sim. foram 5 que poderiam ser facilmente 8 milhões, porque eu não sabia cobrar. Por falta de crença de merecimento. Por crença de não merecimento. Pois é. Sim. Então eu falava assim, não, vou cobrar mais barato, porque essa pessoa não vai pagar tudo isso. E a Entendeu? salvadora, né? Exatamente. Síndrome de Salvador. Então, quando eu fiz a soma, eu coloquei lá a autossoma na planilha do Excel, porque é uma planilha bonitinha, que eu olhei, eu fiquei uns 15 minutos, assim, chocada, sem falar com ninguém, sem olhar pra nada. E a primeira coisa que eu fiz, eu falei assim, Aline, você não vai acreditar. Foi, ela mandou um áudio, assim, depressivo. Não, eu fiquei mal. Mas, analisando, né? E hoje não. Hoje, quando eu entro num processo de orçamento, de alguma coisa com o cliente, eu vou pra fechar. Porque eu já entendo. E cobrando certo. E quando o cliente bate e fala, não, quero 50%, assim... Então, pode fechar com outra pessoa. É isso aí. Mas é posicionamento. E assim, vou trazer 2 pontos sobre a sua fala. Primeiro, aumentar vendas mantendo o custo ou reduzindo o custo, né? Porque também, eu só vou Justo. trazer porque às vezes as pessoas aumentam É a venda importante, e o custo vem muito maior e quebra, não Aí sabe por vende quê. 10 milhões, mas o custo virou 11. Exatamente. Tem que olhar para esse lugar, então é um Sim. ponto importante. E você trouxe essa questão. Eu fiquei 2 anos sem olhar especificamente. Quando eu comecei a fazer minha transição de carreira, eu tinha muito medo do empreendedorismo por causa das crenças com o meu pai. E eu não olhei. Então eu fui comprando curso, fui investindo, fui fazendo imersão, mentoria e assim, né? Tinha uma reserva. Aí chegou um dia que eu precisei olhar pra isso, porque era importante olhar pra isso. E eu descobri que eu tinha um buraco de 180 mil reais. Uau, Então- só investindo. E aí, quando a gente Entrou fala e que são, saiu. quando a gente começa a falar de valores tão expressivos, Ai, eu fico abalada. a gente começa assim, como assim? É, O que verdade. aconteceu? Eu sei que foi um bom investimento, mas Sim. tem coisas ali que não eram necessárias. Tem Exato, a gastos gente que eu começa fiz a analisar, no é processo. verdade. Tem cursos que eu nunca assisti, então tem muita coisa que eu fiz pelo emocional, Perfeito, pra perfeito. fugir, pra sair desse lugar, porque não podia dar certo. Então é importante a gente olhar, porque foi o que você Sim. falou, não merecimento. A gente precisa olhar pra essas crenças e de onde que vem. Inteligência emocional mudou a minha vida e a minha empresa. A minha empresa, depois Muito do bem. autoconhecimento, a minha empresa em um ano cresceu 500%. Uau! Mas isso é realidade. Quando eu tomei posse do meu posicionamento, tanto de confrontar as vendas, os nãos, e começar a cobrar, a minha empresa ela também mudou de faturamento aí umas 10 vezes, pelo menos. Uau. Tá, então manda, vai. Agora Qual é a Aline. pergunta? Falando desse lugar, é por isso que eu dei essa introdução sobre isso. Você falou muito da questão que você tinha de dificuldades, tanto no seu relacionamento quanto dos comportamentos do seu pai. Como você fez para conseguir mudar os seus comportamentos com o dinheiro? Eu precisei, em primeiro lugar, ressignificar a minha história com o meu pai, porque eu tinha essa necessidade de honrá-lo. Então, eu honrava ele em todo o tempo. E aí, eu tive que romper mentalmente com a minha família inteira, porque eu tinha uma necessidade de ser aprovada por todos. Qualquer movimento que eu fazia, qualquer imersão que eu fazia, qualquer curso que eu fazia, tudo, eu falava, ai, você gostou? Qualquer festa, qualquer decoração, você gostou? O que você achou? Eu tinha uma necessidade de aprovação da minha família. E em um determinado momento, eu tive que pensar assim, eu sou sozinha, eu vim ao mundo sozinha e eu vou morrer sozinha. Eu honro, respeito, amo e levo no meu coração a minha família, não das costas. Sim. Porque eu precisava tê-los nas minhas costas. Não, ó, mãe, eu só vou fazer se você fizer comigo. Pai, vem fazer comigo. E sempre nesse lugar. E eu os trouxe neste lugar. Foi ótimo para todos. Todos foram beneficiados com isso. Mas a minha grande mudança mesmo foi quando eu rompi. Eu honrei e rompi. A partir daqui, eu ando só. E aí, andando só, e não é assim, ai, não quero saber de ninguém. Não tem nada a ver com isso. É dentro de mim mesmo. Então, quando eu rompi, assim, eu honro e respeito, mas eu não preciso reproduzir o que o senhor reproduz, pai. Sim. Aqui. Eu honro e respeito, mas eu não preciso reproduzir o passado de escassez.
eu posso fazer um futuro extraordinário. E aí eu parei de honrar a escassez, porque eu honrava demais o passado dos meus pais. E continuo honrando, mas eu honrava na minha vida a escassez. Entendeu? Como assim? Um morou na rua, como assim o outro passou por essa situação desafiadora? Eu não posso ser próspera. Eu comecei a entender, não, eu honro os meus pais indo para Paris. Eu honro os meus pais indo para outros países. Eu honro aonde eu estiver. E quando eu parei de tentar honrar os meus pais assim, fazendo força, meu pai começou a ser parado no mercado. Sua filha mudou minha vida. Meu Deus, eu estava numa palestra da sua filha. Meu Deus, não sei o quê. Gente, 5 minutos com aquela mulher é uma leoa. Meu Deus, não sei o quê. E aí meu pai começou a falar, filha, você não sabe o que eu vi. Meu Deus, filha, eu fiquei emocionada. Nossa, filha. E aí, assim, do meu pai ligar com a minha mãe pra falar, ai, eu vi fulano e a fulana falou isso de você. Olha, quando você puder falar, fala comigo. E sempre era um feedback de um cliente aqui, ali que ele encontrou. Então, quando eu rompi a minha dependência emocional, Sim. eu consegui de volta a honra que eu sempre busquei. Isso foi muito legal. E é muito legal, Aline, só pra concluir isso, que uma mentora, a Márcia Lopes, ela me trouxe essa seguinte fala. A melhor forma de honrar os meus pais é cuidando muito bem da filha deles. Que lindo, cara. Então, assim, a melhor forma de você honrar a sua família e os seus Sendo pais é feliz, sendo feliz, próspera. prosperando, impactando vidas da sua forma. Isso é maravilhoso. Gente, a Roseli já deixou claro aqui no episódio, volta lá no começo se você não assistiu, de que ela só dá presente pra quem ela gosta. Oh my gosh. E nós fomos presenteadas com esse livro aqui. Livro de coautoria, ela tem um capítulo dela aqui e a gente tá um nojo. Nos últimos episódios, todo mundo, ai. nossos convidados, coautores. O Poder é Seu, Impacto. Muito bom. Ela vai deixar autografado o livro pra gente. Sim. E a gente vai sortear pra vocês lá nas nossas redes sociais. Nos sigam. Aproveita, se inscreve no canal. Sinaliza ali no sininho, clica ali no sininho pra não perder nenhum episódio. E nas nossas redes sociais, @pod_mudar, pod com demudo. Nos encontramos lá. Aline Oliveira, mentora master Aline Oliveira. Miriam Mendes Oficial. Roseli redes. Reis, @Roseli Reis. Me sigam nas redes sociais também. Se vier pelo Pode Mudar, eu vou dar 30% de desconto nos 3 primeiros meses. Uau, acabamos de ganhar Uau. uma condição especialíssima aqui da produtora. Se vier pelo Pode Mudar, 30% de desconto nos 3 primeiros meses. Não, calma aí, agora é o que eu vou falar. Tá, amigos? Meus amigos apresentadores, meus amigos empreendedores, meus amigos, vereadores, todos Tira vocês. do papel tá? aquele sonho. Venham pra Alphaville agora, Pra nossa nova casa, Alphaville. pra Cir TV, vindo pelo Pode Mudar. Primeiro lugar, vai ter que nos levar pra tomar um café, porque tem que custear a nossa amizade. Na frente do prédio onde vai ser a nossa nova casa, tem uma Tem o café que a padaria gente tomou com a maravilhosa. avó. Maravilhoso mesmo. Maravilhoso. Amigos que têm vontade, seu sonho de estar aqui prosperando e contribuindo para o reino. Se você tem esse sonho, venha para a Cir TV, venha com o seu podcast, venha falar aquilo que Deus colocou no seu coração. É sempre bom. E você que esteve com a gente até agora, desejo mesmo de coração que você comece por onde está mais desafiador. Porque às vezes a gente fica com medo de começar e fica só empurrando com a barriga, sabe? Faz um corte, seja cirúrgico. E às vezes, talvez você vai precisar cortar da sua vida pessoas. Independente de por onde vai começar os cortes, né, Miriam? Sim. Você pode sim decidir mudar hoje. Esse foi o nosso Pode Mudar com essa mentora maravilhosa, Roseli Reis. Nós te esperamos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Foi massa, viu? Nossa! delícia. Nossa! Ai, quero ficar pra sempre.